boa tarde. Alô, meus amigos, muito boa tarde, mas muito boa tarde mesmo. Estamos aqui mais uma vez, sejam todos bem-vindos à TV Guarani. Atração desta tarde, jogo marcado para as 15 horas daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a bola vai rolar para você no microfone esportivo da TV Guarani. Estamos aqui com toda a nossa equipe. Guarani e Palmeiras, não precisa falar mais nada. Duas camisas pesadíssimas do esporte do futebol do Brasil. Time do Palmeiras, daqui a pouco, nesse instante, vocês estão ouvindo, nós estamos ouvindo aqui o grito de guerra que vem dos vestiários aqui no estádio Telmo de Almeida. Estamos aqui com toda a nossa equipe aqui no estádio do Cosmopolitano, na cidade de Cosmópolis. Temperatura na marca, pontualmente 14 horas e mais 46 minutinhos, uma temperatura na marca de 32 graus, sensação térmica muito maior, evidentemente. E hoje, o Sub-17, jogo válido pela fase de quartas de final, o jogo de ida. Este jogo de ida da fase das oitavas de final, na fase de quartas de final, perdão, já começou com os seguintes resultados. O Bragantino venceu o time pelo placar de 1-1, daqui a pouco a gente confirma o resultado. O São Paulo venceu fora de casa o time do Esfera pelo placar de 1-0 e o time do Juventus perdeu em casa para o Ibrachina pelo placar de 4-1. Estamos aqui no aguardo das equipes, né? Daqui a pouco, portanto, você tem um encontro marcado junto com a gente aqui, mais uma vez pela TV Guarani. Estivemos transmitindo pela manhã o Sub-20, onde o Guarani acabou perdendo a sua classificação para o time do São Paulo, acabou perdendo pelo placar de 2-0 e o São Paulo vai fazer a final contra o time do Santos Futebol Clube. Mas voltando a falar aqui do Sub-17, duas equipes que fizeram grandes campanhas na primeira fase e também na fase subsequente da competição. Mais uma vez, ao nosso lado, pegar aqui um boa tarde do nosso Renato Canadinho. Muito boa tarde. Muito boa tarde, Fábio. Boa tarde, amigos do Brasil e do mundo, né? Já que nós estamos na onda da internet. E continuamos aqui, né, Fábio? Estivemos aqui pela manhã, acompanhamos a derrota da equipe do Guarani contra a equipe do São Paulo pelo Campeonato Paulista Sub-20, mas agora é a vez do Paulista Sub-17. De um lado, o Guarani, primeiro jogo, quartas de final. Do outro lado, Sociedade Esportiva Palmeiras. O Guarani Futebol Clube vem com uma gana danada, vem com muita vontade para buscar e construir um bom resultado neste jogo de ida, já que ainda teremos o jogo de volta, então são 180 minutos de muita emoção. Esses primeiros 90 minutos vocês vão acompanhar por aqui na TV Guarani, Fábio Amistaldi, e é um sol para cada um, Fábio Amistaldi. Perfeito, muito calor aqui na cidade de Cosmópolis, quando nesse instante os reservas do Guarani já começam a adentrar ao gramado. Apenas para complementar aquilo que eu disse a respeito desse jogo, desses jogos da fase de quartas de final, tivemos o Bragantino empatando com o Grêmio Prudente pelo placar de 1-1. O São Paulo venceu fora de casa o Esfera pelo placar de 1-0. E o Ibrachina, fora de casa, venceu o Juventus pelo placar de 4-1. E agora vocês vão acompanhar junto com a gente aqui pela TV Guarani o complemento desta rodada, deste jogo de ida da fase de quartas de final. Guarani enfrentando a Sociedade Esportiva Palmeiras. Duas equipes com camisas pesadas que já fizeram inclusive final de Campeonato Brasileiro de Futebol lá atrás, no ano de 1978. E o Palmeiras, aliás, a campanha do Palmeiras na primeira fase da competição, o time do Palmeiras fez 30 pontos em 10 jogos disputados, ou seja, 100% de aproveitamento, fez uma campanha muito boa. O Guarani, na primeira fase, conseguiu 20 pontos ganhos em 10 jogos disputados, com 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. No total, até agora, tanto o Guarani como o Palmeiras fizeram 24 jogos na competição. Se você falar pelos números, né, Fábio, depois de uma primeira fase absurda da equipe do Palmeiras, é uma equipe
realmente que tem que se ter muito cuidado, mas o Guarani veio evoluindo, crescendo, avançando de fase, está nas quartas de final, precisa-se construir um bom resultado hoje aqui, nesta tarde, na cidade de Cosmópolis. E detalhe, né? Houve aí um problema em relação ao Sub-17, ou jogadores desse elenco Sub-17 do Palmeiras. Ordem veio da diretoria que afastasse os jogadores, que viesse outros jogadores, enfim. Mas isso não importa. O importante é o Guarani agora entrar em campo, sabendo daquilo que ele pode produzir, daquilo que ele pode fazer, né? E enfrentar, ir para cima, com coragem, enfrentar essa equipe do Palmeiras. E quem sabe aí, né, ao longo dos 80 minutos, eu falei 90, né, Fábio? O Sub-17 são 2 tempos de 40, então nesses 80 minutos que teremos aqui no jogo de ida, possa aí o Guarani fazer um grande jogo, construir um grande resultado. O Guarani já está ali, ó, na beiradinha do gramado, na linha lateral, ou melhor, na linha de fundo, esperando, né, a boa vontade da Sociedade Esportiva Palmeiras. E apenas já que estamos falando de Sociedade Esportiva Palmeiras, na fase de oitavas de final tivemos o derby, né? O Guarani venceu, fazendo aqui um retrospecto. Na primeira rodada o Guarani venceu 1-0 o seu adversário, o time de Campinas, e na segunda rodada, a fase de oitavas, acabou aí vencendo, perdeu na verdade no estádio do seu rival, mas acabou aí, de uma certa forma, nos pênaltis, levando essa classificação. O time do Guarani se classificou para resultado esse que garantiu o Guarani nessa fase de quartas de final. O time do Palmeiras já entrou, o time do Palmeiras joga com o seu uniforme número 2, vocês acompanham pelas imagens, não é? O time do Guarani com o seu uniforme número 1, time do Palmeiras com o seu uniforme número 2. E 134 aparelhos conectados neste momento. Nosso muito obrigado ao pessoal que está aí se conectando, chegando. Agora já são 145, Fábio. Opa! Deixe seu like aí, né? Compartilhe, avise a galera. São 23 likes. Vamos aumentar isso aí, dá aquela moralzinha aí pra gente. Fortaleça aqui as transmissões da TV Guarani. Muito bem, quando nesse instante inicia-se o protocolo da Federação Paulista de Futebol. Vocês já tomam conhecimento pelas imagens, vocês já veem o trio, o quarteto de arbitragem puxando a fila com as duas equipes. E cada jogador expressando lá a sua fé, erguendo as mãos, pedindo proteção, evidentemente, pedindo a vitória, todo mundo quer ganhar. Enfim, vamos ter aqui hoje um grande jogo de futebol que você vai acompanhar pela TV Guarani. Aquele protocolo bastante contagiante, que motiva as pessoas gostam de acompanhar esse momento pré-partida aqui no estádio do Cosmopolitano, em Cosmópolis. Fábio, as duas equipes já estão tomando posição. Dos 155 aparelhos conectados, um é do nosso companheiro Marcelo Gobet, que hoje está em outra missão, né? Desejando boa tarde e excelente transmissão para todos nós aqui. O Carlos Mendes, parabéns pela transmissão, ele está lá em Osasco. Um abração para você também. O Aparecido está falando só que o jogo hoje é o Sub-16, é isso mesmo. Daqui a pouco a gente volta depois do hino nacional. Vamos lá.
Execução do hino nacional brasileiro, quando nesse instante o time do Palmeiras, o time do Guarani vai ao encontro, cumprimenta o time do Palmeiras como faz parte do protocolo. Agora o time do Palmeiras cumprimenta o quarteto de arbitragem. Vamos, portanto, de imediato, escalar as equipes, os artistas do espetáculo, começando com o Bugre, sub-17 da cidade de Campinas. É isso aí, Fábio. Luiz Estrada definiu assim a equipe do Guarani. 1, Bernardo Augusto. 2, Luque. 3, para Leonardo Ferreira. 4, Caetano, com a meia dúzia, Vicente. 5, Iude. 8, Léo D'Amato. 10, para Derek. E 7, Vitor Benedetti. Gui Costa, com a 9, e Brian. Número 11, é esta equipe, Brian Queiroz, é esta equipe definida pelo técnico Luiz Estrada, Fábio Mistaldi. O outro lado do jogo, o outro time alviverde da capital paulista, a Sociedade Esportiva Palmeiras. O técnico Hamilton Conceição escalou e definiu o seu time assim, Fábio. 1, Aldo. 2, Samuel Enzo. 3, Guilherme Lima. 4, Isaac. 6, para Thiago Vaz. Com a 5, Niaxson. 8, Juan Iago, com a 10, Tauan. 7 para Eduardo Conceição, 9 para Gustavo e 11, Ícaro Ronaldo. Definido também a equipe da Sociedade Esportiva Palmeiras. Quando nesse instante já subiu o tosse, tivemos lá a presença dos dois capitães, os dois capitães alviverdes, né? As duas equipes são alviverdes. Vamos, portanto, escalar com quem conhece o trio de arbitragem. Designado pela Federação Paulista de Futebol, e eu falo sempre a terceira equipe para este jogo, né? Ana Caroline de Souza Carvalho, 29 anos, a árbitra da partida. Ederson Emanuel Turbiani da Silva, 37 anos, o assistente que vai correr aqui do lado das arquibancadas. E o Rodrigo Schmidt vai correr sozinho, Fábio, lá como assistente 2, além de Jefferson Dutra Giroto, o quarto árbitro, e o analista, não precisa nem falar, né? Antônio Rogério Batista do Prado. Muito bem, dando uma passadinha aqui no nosso chat, mais 210 aparelhos conectados. Muito obrigado mesmo para você que está esperando a nossa transmissão. E Fábio, falando em conectados, agradecer a galera que esteve conosco no Sub-20 de manhã. De manhã tinha concorrência na transmissão. Bastante, nós aí batemos 400 ao vivo. Hoje, agora já passa de 6 mil visualizações. Isso é muito bom, muito bacana. O Guarani agradece, nós aqui agradecemos. E venha com a gente, venha conosco. Deixe seu like. Fale aí de onde você está falando. Escreva, melhor dizendo, de onde você está falando. Para quem que você está torcendo. E agora não tem mais como voltar atrás, Fábio. Agora é com você, Fábio Mistaldi. Muito bem, daqui a pouco a bola vai rolar pelo Sub-17, fase de quartas de final. Agora há pouco o time do Guarani pousou para a foto. Time do Palmeiras nesse instante, os reservas se encaminham para o banco de suplência. A bola já está no centro do campo. O time do Guarani vai ficar à sua esquerda, o time do Palmeiras à sua direita. A árbitra da partida, Ana Caroline, conversa com o quarto árbitro, tá tudo ok. Ela se encaminha para o centro de campo. Os dois bandeiras já estão posicionados. Pontualmente, 14 horas e mais 58 minutinhos aqui na cidade de Cosmópolis. Estamos aqui com o dedo no cronômetro. A saída pertence à Sociedade Esportiva Palmeiras. Um jogão de bola, 14 horas e mais 58 minutinhos. A árbitra conta os jogadores em campo, fazendo aquela última checagem. E a bola vai rolar para você aqui pela TV Guarani. Aqui você acompanha as emoções do Alviverde de Campinas. Vai autorizar futebol, paixão popular, a vida mais leve com a emoção do futebol. E o jogo começou. Começa o jogo pelo Sub-17 aqui, fase de quartas de final. Pelo Sub-17 do Campeonato Paulista. O time do Palmeiras trabalha a bola no campo de defesa lá, com o goleirão, o Aldo. Mandou a bola no campo de ataque aqui, cortou a defesa do Guarani por intermédio do Luque. O Guarani retoma pelo meio, dominando o jogador que é o Iude. Lá no campo defensivo, recuou para o Caetano. O Caetano chama atrás o Bernardo Augusto. Quem recebe por lá é o capitão, o Leonardo Ferreira. Meteu essa bola na frente na tentativa lá com o Léo D'Amato. Recuperou o time do Palmeiras lá pela ponta com o Eduardo. Vai o Eduardo, invade, domina. Tentou cavar um pênalti lá, cortou a zaga do time do Guarani. Mas o Palmeiras está em cima, o toque da zaga foi feito. A bola fica lá com o Leonardo Ferreira, capitão do time. Vai rifar essa bola e manda essa bola para o campo de ataque aqui. Tentativa com o Gui Costa.
Toque da zaga do Palmeiras foi feito. A bola cai do lado esquerdo lá com o jogador Thiago Vaz. Ainda ele solta para o camisa 8, recebendo lá o Juan. Lá na ponta direita desce o lateral Samuel. Olha o cruzamento do Samuel na grande área do Guarani. Passou pelo Luque. A árbitra aponta apenas tiro de meta. Comecinho de partida, Palmeiras com tudo para cima do Guarani. E uma jogada aí que estamos observando no replay, nada aconteceu, né? A árbitra Ana Carolina em cima do lance, o jogador viu quando não dava mais, se atirou, Fábio. Só que esqueceu que estava no campo e não na piscina, Fábio Mistaldi. Perfeito. Vamos lá então. Dominando por lá o goleiro Bernardo Augusto, levanta essa bola no campo de ataque, aqui desviou de cabeça, vem o time do Guarani. Na frente, pintou o gol, a batida saiu fraca do Brian Queiroz. Ele ganhou na velocidade, foi levando, chutou fraco demais. O goleiro Aldo apenas acompanhou com os olhos. Faltou equilíbrio do corpo ali, né, Fábio? A gente pode observar aí pelo replay e os dois jogadores fechando na marcação, né? Ele acabou se precipitando, de repente se dominasse a bola, mas tá valendo. Primeiro chute do Guarani com menos de 3 minutos de partida, Fábio. E como tá dando para perceber, o jogo começa a 1000 por hora. O toque de cabeça cortou Leonardo Ferreira, a bola sobrou para o time do Palmeiras com o jogador que é o Juan Iago. Número 8 às costas, ele não tem para quem passar, recua lá no campo de defesa para o Guilherme Lira. Outra vez recebe o jogador Juan. Pela ponta direita, o lateral Samuel. Sai da ponta, vai para o meio. Toca essa bola mais atrás, aqui meio na fogueira, recuperou o Isaac. Olha o Isaac, ninguém o acosta, bateu pro gol, um chutaço do Isaac. Ela saiu à direita do goleiro Bernardo Augusto. Na marca de 2 minutos e 40. Lembrando que o Sub-17... o jogo é 40 por 40. Tiro de meta para o time do Guarani. Muito calor aqui na cidade de Cosmópolis. Temperatura na parte da manhã estava alta e agora aumentou mais ainda, claro, naturalmente, no período da tarde. Sensação térmica neste momento de 33 graus, Fábio. E quando vinha descendo aqui, o time do Guarani marcou impedimento aqui. O assistente número 1, o Anderson Emanuel. Bola no campo de defesa, o Isaac, é número 4 às costas. Rasteiramente, lado esquerdo para receber o Thiago Vaz. Tentou lá, fez o corte o Brian Queiroz, último toque do jogador do Guarani. Lateral bola aqui. Thiago Vaz, mais atrás para o Isaac. Vai recuar para o goleirão Aldo. A sensação térmica no gramado deve estar altíssima nesse instante. O levantamento do Aldo aqui, vai correr o lateral, o Thiago Vaz. Tentou o Thiago Vaz de cabeça, fez o desvio, fez a proteção, a zaga, estava o Caetano lá, saiu do gol. O Bernardo Augusto fez a defesa. Aí o Bernardo Augusto levanta essa bola. Levantamento feito aqui pro Brian Queiroz. Passou por ele, saiu pela linha de lado. São os primeiros movimentos de partida, 4 minutos. Levantamento feito lá, cortou a zaga do Guarani, tentou o Brian Queiroz de cabeça, recuperou aqui o jogador Thiago Vaz. Toque foi feito lá, justamente quem tocou na bola foi o camisa número 5, o Niaxson. Lateral para o time do Guarani. Luque vai para a cobrança, manda o time para frente. Com a mãozinha dele lá, o levantamento à frente, tentou o jogador que é o Benedetti, é o Gui Costa. Tentou o Gui Costa, 2 na marcação em cima dele, vai para cima lá do camisa 4, o Isaac, que rifa essa bola. Levanta aqui no campo de ataque. Corta a zaga do Palmeiras, mas a segunda bola é do time do Guarani, que toca na bola. Cortou o Luque, a sobra de bola lá ficando com o Tauan. Tauan do lado direito do campo para receber o Samuel Enzo. Samuel Enzo na frente, tentou, a tentativa foi lá com o jaqueta, o número 8, Juan Iago. Juan Iago fez a proteção, a zaga do Guarani, tiro de meta para o time do Bugre. E quase 5 minutos, né? Ou melhor, 5 minutos neste momento, Fábio. O jogo vai se moldando agora, né? As duas equipes quando entra com a intensidade muito alta, ansiedade, querendo, né? Às vezes até precipitadamente decidir algumas ações. Agora as coisas vão encaixando, o Guarani vai colocando a bola no chão e tentando chegar, né? O jogo é importante, o jogo vale vaga para semifinais, é só o começo. E tem tudo para ser um baita jogo. 0-0, Fábio Mistaldi. Tem tudo para ser um baita jogo. Teve uma falta para o Guarani lá. A bola fica lá com o Bernardo Augusto. Estava pressionado. Deu lateral de graça para o time de São Paulo. Para o Alviverde de São Paulo. Samuel Enzo vai para a cobrança lá. Entregando lá para o jogador que é o Juan Iago. No costado está brigando com ele o Caetano. Juan Iago.
Limpa bem a jogada, rente a linha lateral, outra vez pro lateral Samuel, outra vez lá pro... Olha o cruzamento aqui, o toque de cabeça, cortou bem colocado o Leonardo, a bola fica do lado esquerdo aqui. Domina o Palmeiras com o Eduardo, mais atrás para receber o jogador número 5, que é o Niackson. Ainda o Niackson. Mais atrás, toca a bola o Palmeiras, a bola chega aqui no jogador Isaac. Isaac pelo meio, recebeu o Niackson, sai da ponta, vai pro meio, limpou bem a jogada, bom passe lá na ponta. Olha o Samuel. Cruzamento do Samuel, corta bem colocado o Caetano, chapou a bola, mas a bola não saiu. Brigando lá do lado esquerdo, retoma o Palmeiras, Niackson, a bola fica lá, retoma o time do Palmeiras com o camisa número 10 anteriormente, o jogador número 10, que era o Derek, ficou no gramado. E a bola volta para o time do Guarani, lá no campo de defesa. O Caetano fez o passe lá para o jogador Vicente. Tenta sair do lado esquerdo do Vicente, mas retomou o Palmeiras. Voltou para o lateral, lá o Samuel, mais atrás, recebeu o Niackson. Número 5 às costas, rente a linha lateral, agora sim, saiu com bola e tudo, é lateral para o time do Guarani. 450 aparelhos conectados, Fábio. Muito obrigado. Neste momento, nosso muito obrigado. O tio do Gustavo Frode está assistindo lá em Dracena, Fábio Mistaldi, é lá no outro lado do estado de São Paulo. E o Juliano Milton pergunta quanto foi o primeiro jogo. Este é o primeiro jogo, Juliano. Muito bem, o toque de cabeça feito lá, o Caetano golpeou de cabeça a segunda bola que é do time do Palmeiras, mas quem retomou é o time do Palmeiras que desce, lado esquerdo por aqui, é o Thiago Vaz. Ainda o Thiago Vaz tem do lado dele lá o Eduardo. Thiago Vaz vai fazer o cruzamento, bateu lá no Luque, ficou procurando a bola, passou lá pelo Eduardo, Niackson pelo meio, o número 10 recebe o Tauan, vai brigando, o Palmeiras insiste, tenta amassar o Guarani. E marcou falta de ataque quando estava na bola, justamente o camisa 10 do Palmeiras fez falta para cima da zaga do time do Guarani. 7 minutos de partida, aqui o tempo é rápido, o tempo vai passando. Presença do público boa aqui em Cosmópolis, para prestigiar essa partida. Afinal de contas é fase de quartas de final. Olha o toque lá pelo meio, vem o Palmeiras, brigou lá o Gustavo Fronde. Na sequência do lance, a árbitra marcou falta lá para o time do Palmeiras. TV Guarani, aqui você acompanha as emoções do Alviverde da cidade de Campinas. E a árbitra pediu para que a falta fosse cobrada no seu devido lugar, é claro. TV Guarani, você está vendo aí na telinha, associe e mostre sua paixão pelo Guarani. Escaneie o QR Code com a câmera do celular e aproveite, né, com a câmera do seu celular e aproveite os benefícios de se tornar sócio campeão, Fabio. Planos a partir de R$30, se liga, meu amigo. Olha o Palmeiras chegando no meio lá, o jogador é o Juan Iago, a bola volta mais atrás, o Palmeiras domina com o Samuel, recua mais atrás aqui na quarta zaga para o Isaac. Vai o Isaac, limpou, vai indo no meio, quarta zaga do Guarani, a bola voltou lá para o jogador Niackson, foi desarmado, o Niackson fez falta lá, mas levou vantagem, bela jogada do Léo D'Amato, mais atrás lá para o Caetano, vai recomeçar para o Vicente. Ainda o Vicente, sai da ponta, vai para o meio, do meio, recebeu o Léo D'Amato. Só que perdeu agora, recuperou o Palmeiras. Olha o Ícaro, vai pra cima, puxou na perna esquerda, pode bater pro gol! Gol do Palmeiras! Ícaro Ronaldo, número 11. Você vai conferir de novo a jogada, você vê a alegria dele, você vai conferir de novo. Você já está conferindo, que finta. Perna canhota, canto esquerdo do goleiro Bernardo Augusto. Abrindo o marcador, o time do Palmeiras na marca de 9 minutos e meio. Número 11, Ícaro Ronaldo. 1 para o Palmeiras. 0 para o time do Guarani. E carimba, né, Fábio? Carimba na jogada individual do camiseta 11 do Guarani, que tirou ali no X1, foi o Ícaro Ronaldo, colocou no canto esquerdo do goleirão, tá aí no barbante, 1-0 para a equipe do Palmeiras. Sai na frente o time do Palmeiras. E agora o time do Guarani, vamos ver como vai se portar o time do Guarani agora. Vai ter que correr atrás do prejuízo. O Palmeiras já mostrou a que veio. E vai recomeçar de novo lá, vamos ver, na marca de 10 minutos, mas tem muito jogo pela frente ainda. Você acompanha aqui pela TV Guarani. Vamos lá, Bugre. Levantamento do Caetano, lá pela ponta esquerda vai tentar o Gui Costa, correu, Gui Costa correu, porque o lateral é do time do Palmeiras.
E 10 minutos, né, de muito mais posse de bola do Palmeiras, né? Deu 2 chutes a gol. Um foi para fora e esse na direção do gol. A bola acabou pegando o goleirão no contrapé ali, não teve muito o que fazer. Tranquilidade é a palavra para o Guarani. Olha o Eduardo aqui, lado esquerdo, é o Thiago Vaz, bateu pro gol e a bola para fora. Mais uma vez, Palmeiras faz 1-0, Palmeiras à vontade no jogo até o presente momento, na marca de 11 minutos. E você acompanha aqui pela TV Guarani as emoções do Sub-17, fase de quartas de final. Até aqui vai dando Palmeiras, o toque de cabeça feito aqui pelo Thiago Vaz. Trabalha pelo meio lá o Niaxson, que finta do Niaxson, mas ele saiu com bola e tudo, apontou a árbitra lateral para o time do Guarani. Vai para a bola o Luque. Luque, loirinho, número 2, às costas, ele vai rifar essa bola, vai mandar a bola para frente, levanta lá na frente, corta a zaga do Palmeiras, vai ficar com o Thiago Vaz, de cabeça, insiste o Guarani, tentando, a bola fica aqui com o Brian Queiroz. Tentou o Brian Queiroz, nada feito, mas ele ganhou lateral, porque o último toque lá foi do Thiago Vaz. Luque, tentativa lá na frente, é o Gui Costa. Vai dominando, tenta lá, a jogada mais atrás aqui. Foi forte lá para o Brian Queiroz. Não teve domínio lateral para o time do Palmeiras. 526 aparelhos conectados, Fábio. Né? E manda um abraço para a família carioca, Fabião. O Rafael, né? Recreio dos Bandeirantes, assistindo e torcendo muito pelo Bugre de Campinas, em especial ao zagueiro e capitão Leonardo. Alô, a família carioca, um abraço para todos vocês. Sintam-se abraçados pela TV Guarani. Fique com a gente, acompanhando a gente, prestigiando a gente aqui. Muito obrigado mesmo. E o Guarani vai tentando, outra vez o Luque, 12 minutos e meio de partida. Luque, número 2, vai levantar essa bola para quem? No meio lá, bola ajeitada, dominou o Derek. Mais atrás, recomeça aqui mais atrás o Leonardo Ferreira. Leonardo Ferreira lado esquerdo para o Vicente, se esforçou o Vicente. E não conseguiu evitar o lateral do time do Palmeiras. Lateral cobrado lá. Vai deixá-la para o Samuel Enzo. Número 2, não tem muita pressa. Samuel Enzo, levantamento à frente, vai tentar o Eduardo. A bola voltou para o time do Palmeiras aqui. O zagueirão tentou lá, o zagueirão Isaac. Meteu o pé na bola, meteu a chanca na bola para onde o nariz estava apontado. Agora lateral para o time do Guarani. É o Vicente lá. Vicente. Vai rifar essa bola? Não, vejamos o que ele vai fazer. Lateral para o time do Palmeiras. Para o time do Guarani, entregando lá na frente para o Derek. Tentou o Derek, vai subir de cabeça o Yudi. A bola fica viva aqui, vai brigar o jogador que é o Brian Queiroz. Só que na frente dele chegou o lateral Thiago Vaz. Thiago Vaz cutucou na frente, recebeu lá o jogador que é o Eduardo Conceição. Número 7 às costas, vai encarar a marcação do Luque. Eduardo Conceição, mais atrás, lá é o Niaxson, número 5. Ainda o Niaxson. Vai puxar na perna, bateu no Luque. O Luque ficou procurando a bola, ganhou lateral o time do Palmeiras. Na marca de 13 minutos, quase 14 minutos de partida. Aqui na quente cidade de Cosmópolis. Lado esquerdo, Thiago Vaz. O jogo está parado nesse instante. A árbitra pediu para voltar aqui. A árbitra da partida, Ana Caroline Deleutério. A árbitra do jogo. Lateral aqui, vai para a cobrança o Thiago Vaz. O jogo está parado ainda para ser atendido lá. O jogador está tomando água lá, o jogador do time do Guarani. Ela está trocando ideia ali, resenhando nesse momento, né, Fábio? A Anne Caroline que faz o seu terceiro jogo no Sub-17, coincidentemente o terceiro jogo da equipe do Palmeiras. Cortou o Luque, a bola sobe aqui para tentar lá o Gui Costa, mas retomou o jogador que é o Juan Iago. Número 8, mais atrás para o Samuel. Samuel Enzo. Na quarta zaga o Isaac, é o último homem da zaga do time do Palmeiras aqui. Ele solta a bola lá do esquerdo na saída aqui com o Thiago Vaz. Thiago Vaz pelo meio, vai recuar, recuou o Niaxson lá para o goleiro Aldo. Goleiro que joga com seu uniforme vermelho, ele domina lá no seu campo de defesa, com tranquilidade. 15 minutos de partida aqui pela TV Guarani. Acossado lá pelo Gui Costa, ele rifou essa bola, levantou essa bola aqui no campo de ataque, vai ficar o Caetano, subiu de cabeça. Quem fica com essa sobra lá é o Yudi pelo meio, trabalhou, recebeu lá o Léo D'Amato. Léo D'Amato no pé de ferro ganhou, só que não tinha ninguém para quem passar aqui. A bola ficou com o Thiago Vaz, lá no campo de defesa, chamando o jogador que é o Isaac. É o grandalhão, número 4 às costas. Você acompanha 1 para o Palmeiras, 0 para o time do Guarani. Gol marcado pelo jogador número 11, o Ícaro Ronaldo. Quando tentava sair para o jogo aqui, o time do Palmeiras ganhou lateral. Fábio,
o Ivan Guilherme Nascimento. Manda um abraço para dona Célia, avó do Thiago Vaz. Tá registrado aí, né? Também o Guarnier está no banco, né? O Guarnier que sempre vem atuando e hoje está à disposição do técnico Luiz Estrada. Também aqui está falando a Magali, isso. E também Alessandro Silva, o Amazonas é Aldo Ventilari. É o goleirão aí do Palmeiras. Alô, dona Célia, um abraço para a senhora. Fique curtindo a gente aí pela TV Guarani. Levantamento feito lá na frente, tentou o jogador que era o Rua Iago, correu, mas é lateral, bola para o time do Palmeiras, do time do Guarani. Fábio, tá calor aqui ou não? Muito calor. Observa lá no barranco, lá perto, tem um lá que ele deve estar só a serviço de buscar as bolas. Tá quente lá também no barranco, hein, Fábio? No barranco tá. E tem uma arvorezinha do lado direito dele lá, né? Aliás, do lado esquerdo dele, a nossa direita aqui. Aliás, no primeiro jogo do Sub-20, tinha lá uma galera embaixo daquela arvorezinha lá, tava lá tomando uma sombrinha. E agora aqui o calor tá pesado realmente. Lateral lá pro Guarani, entregando lá pro jogador que é o Vitor Benedetti. Limpa bem a jogada aqui pro Luque. Vai receber o Luque. Guarani, vamos partir pra cima, Guarani. Olha o levantamento à frente aqui pro Brian Queiroz, recebeu o Brian Queiroz, tem condição, se precipitou. Bateu longe, ela foi fora do estádio, inclusive. Passou pelo alambrado lá, passou pela arquibancada, foi fora do estádio. TV Guarani, aqui você acompanha as emoções do Alviverde da cidade de Campinas, que até aqui vai perdendo para o Palmeiras 1-0. E você falou, né, passou longe, realmente, dos dois chutes que o Guarani deu nesse início de jogo, 17 minutos, nenhum foi na direção dos 2,44 por 7,32. Sinto, Fábio, um pouco mais, e sinto falta, melhor dizendo, de um pouco mais de participação do Dérico. O Dérico é um jogador que nós que acompanhamos o Campeonato Paulista todo, né, do Guarani, jogador que tem qualidade, tem condições, né, o próprio Léo D'Amato, enfim, o Gui Costa, né, um pouquinho mais de mobilidade, de repente, até para poder apertar mais a equipe do Palmeiras, até para incomodar mais, né, e entrar no jogo definitivamente. Está faltando esses detalhes para a equipe do Guarani. Exatamente, o time do Guarani não se acertou até agora. E a bola saiu lá. E só para concluir, né? Deixar a equipe do Palmeiras à vontade, deixar a equipe do Palmeiras gostar do jogo é perigoso, né? É assim como o próprio. Estou pegando aqui a informação, né? Daqui a pouco eu já falo. O Tito, né? Ele até fala, e lógico que existe uma diferença de estrutura, de um monte de coisa, de equipes da capital, equipe do interior, mas nesse momento tem que ir para cima, tem que ter coragem, não precisa ficar respeitando tanto não, vai para dentro, já tá assim, lógico, com inteligência para não abrir espaço e não tomar o segundo gol. Mas vem o Palmeiras, Eduardo Conceição, com liberdade, limpa bem, ele vai chutar. Solta do lado direito do campo, olha o Palmeiras chegando, lá do lado direito, Eduardo Conceição recebeu no meio, olha o chute, vai ser feito a batida e a bola para fora, chegou bem o time do Palmeiras. Na chegada construída, a complementação foi do Samuel Enzo, lateral direito, ele bateu de perna esquerda. Tentou surpreender lá o Bernardo Augusto, mas ela foi longe. E o Palmeiras não tem medo de arriscar não, né, Fábio? Tá ali na intermediária, na cara do gol ali, eles chutam mesmo, para números, né? Terceiro chute da equipe do Palmeiras na direção do gol. O Palmeiras está chutando mais, o Palmeiras está chegando mais. E agora a árbitra entendeu aqui uma falta, né? Falta lá, vai o Luque. Luque vai deixar lá pro Caetano. Me parece que é o Leonardo, o capitão Leonardo Ferreira. Vai o Leonardo Ferreira para a cobrança lá, vai rifar. Olha o levantamento lá, tentou o Gui Costa, cortou a zaga, quem fica com essa sobra aqui, foi empurrado, o jogador do Guarani ficou pedindo falta lá, o jogador, o Léo D'Amato. Recebendo o Rua Iago pro lateral, Samuel Enzo. De novo Samuel Enzo. Nesse momento bate um ventinho gostoso aqui, recebe lá o jogador Guilherme Lira. É o capitão. O ventinho tá aí onde está você e o Ramon, né? Porque aqui onde eu estou me sentindo dentro de um micro-ondas, Fábio. E olha o Palmeiras chegando, lá o Samuel fez o passe, tentou o capitão, o Guilherme Lira ganhou escanteio, apontou o assistente número 2, mais um escanteio, o Palmeiras chegando, 1-0, tá com apetite o time do Parque lá de São Paulo. Só deixa eu esclarecer, eu nunca estive dentro do micro-ondas, né? Claro. Sabe que tá muito calor. E assim, né, Fábio, só uma informação aqui do Maurício, né, a informação que ele mesmo passa, que o jogador Eduardo, número 7 do Palmeiras, foi sondado
e o Palmeiras rejeitou 16 milhões de reais. Ô, futebol que encareceu muito, não? Que está valorizado demais, Fábio Amistad. E quando vinha descendo lá perigoso, o Palmeiras ganhou mais um escanteio. Agora há pouco, no primeiro escanteio, eu falei o Alviverde do Parque Antártica. A Parque Antártica não existe mais, né? Evidentemente. Você que é saudosista, Fábio Amistad. A gente é traído, a nossa idade, né, acaba sendo traído pela nossa linguagem. Você entregou. Vai lá, Fábio. Olha o cruzamento, Vicente, o desvio, o toque! A bola acabou entrando. Vamos rever Fábio, de novo o lance. Tá aí o escanteio cobrado, a bola tocou no braço, mesmo que de forma, não foi de forma deliberada, né, involuntária, tem que se marcar a falta, até porque na sequência acabou saindo o gol, gol anulado. Isso. Graças a Deus, Fábio. A bola bateu lá no Juan Iago, camisa número 8, e agora aqui no ataque, o Gui Costa fica sentindo... Jogador número 9 do time do Guarani. Portanto, gol foi anulado. Aí o gol que seria do Juan Iago. Teve um bate e rebate, o último toque foi dele, mas a árbitra marcou um toque lá. A regra não permite se fazer gol com o uso das mãos, né? Mesmo de forma involuntária, bateu ali no jogador do Palmeiras, acabou entrando, né? Num vacilo do goleirão, o Eduardo, o Bernardo Augusto, desculpa, do Guarani. Sorte que houve a infração antes, né? Falta já marcada. Agora a árbitra chama a atenção ali da rapaziada do Palmeiras. Parece que teve um cartão ali, Fábio, no bololô. Quando será que a arbitragem vai aprender, quando está no bololô, de tirar o jogador aí, dar o cartão? Se teve cartão, é impossível saber para quem foi. Se foi também, claro, foi por conta da falta aqui em cima do Gui Costa. Falta lá para o time do Guarani. O time do Guarani tem a cobrança lá com o jogador Vicente. Vicente, número meia dúzia, 1-0 para o time do Palmeiras. Vai para a cobrança o Vicente, é o jogo que você acompanha aqui pela TV Guarani. Você gosta de acompanhar pela TV Guarani? Muito obrigado pela grande audiência. E Fábio, 16 milhões de euros, tá? Que o Palmeiras rejeitou do número 7, Eduardo. Poxa vida, o Eduardo Conceição. São mais de 100 milhões de reais. Poxa vida. Tudo isso com os nossos amigos que estão no chat aqui, viu? Olha o cruzamento, o segundo pau, e toque a bola pra fora quando chegava por lá o Gui Costa. Da falta cobrada aqui pelo Vicente, o toque lá no segundo pau levou perigo, mas vai reagindo o Guarani. Chegou com perigo agora, né? Chegou. E a bola parada tem disso, né, Fábio? Agora sim, paralisado aí o jogo por conta desse forte calor e orientação para reidratação. Né? Enquanto isso, vamos apertar aqui o 3. Não precisa falar, né, Ramon? Então tá aí na tela do computador. Ramon fica louco com a gente, Fábio. Tá aí na telinha da TV Guarani. Associe e mostre sua paixão pelo Guarani. Torne-se sócio campeão. Planos a partir aí de R$30. Escaneie o seu celular no QR Code que está na sua tela e lá você vai ter todas as informações para ser um sócio campeão. E assim, né, Fábio? Esse primeiro tempo, o Guarani vai tentando equilibrar as ações, vai tentando colocar a bola no chão, a dificuldade é grande. São dois adversários hoje aqui, né? Primeiro a Sociedade Esportiva Palmeiras, o outro esse forte calor, a ansiedade, a vontade de querer acertar e na maioria das vezes acaba errando. Isso faz parte do futebol, né? Não é só de acerto vive. Os jogadores, a arbitragem, enfim, nós aqui também cometemos erros, como eu cometi agora há pouco, e foi eu quem disse que era 16 milhões de reais, e não, são 16 milhões de euros, né, como o Charles nos corrigiu aqui, enfim. Nosso muito obrigado aos 614 aparelhos conectados, e mandar um abraço aqui para Magali Silva, esse comentarista é demais, só fala a verdade. Muito obrigado aí a todos vocês. Tá aí, portanto, muito obrigado pelo carinho de vocês. O pessoal continua tomando água, paradinha para água. Até porque não era para menos, né? Tô vendo lá o quarteto de arbitragem também, com sua garrafinha na mão, tomando água e os dois times já estão voltando. O Palmeiras já voltou, o Guarani daqui a pouquinho. O Luiz Estrada passando as instruções ainda lá. E o futebol, ele é decidido do detalhe do detalhe. Isso são falas de treinadores, de jogadores, enfim, né, Fábio? E a gente vai buscando... E o Guarani precisa, melhor dizendo, buscar esse detalhe, encontrar um jeito, uma maneira de infiltrar, de avançar, de entrar, de pisar na área. Está faltando isso para o Guarani.
A dificuldade é grande, se respeita demais a equipe do Palmeiras, mas eu vou continuar batendo na tecla. Coragem, vai para cima, que dá para encarar sim de frente aí, com muito respeito, é óbvio, essa equipe do Palmeiras. Dá para encarar sim, o jogo vai ser reiniciado lá com tiro de meta. Com tiro de meta, o Guilherme Lira lá, entregando para o goleirão Aldo. Ainda o Aldo, ele trabalha, solta aqui do lado esquerdo para o Isaac. Tenta o Isaac, recua para o Aldo novamente. Tem que apertar essa saída de bola aí. Recebendo por lá o Guilherme Lira. O time do Palmeiras vai trabalhando, soltando pelo meio aqui. Tentativa, cortou, no bate-rebate, a tentativa foi na frente lá com o Tauan. No bate-rebate aqui, o Guarani ganha. O jogo disputado no meio-campo. Bola mais atrás aqui, o Leonardo Ferreira levantou lá na frente para o Brian Queiroz. Mas a bola ficou lá com o jogador que era o Juan. Recuperou o Brian Queiroz. Ainda o Brian Queiroz. Tá seguro o Brian Queiroz. Ficou reclamando de falta, ganhou lateral o time do Guarani. Número 8 é o Juan Iago, do time do Palmeiras. Lateral feito pelo Luque. Domina por lá. Quem tentava era o Derek. Ganhou lateral. Time do Guarani que vai chegando. Timidamente, mas vai chegando. Luque. Toma impulso, Luque. Vai levantar essa bola para a grande área. Olha o Luque lá. Levantou essa bola lá no meio. Não tem ninguém do time do Guarani. Passou aqui quando tentou na cabeçada também o Eduardo Conceição. Mas a posse de bola é do time do Guarani. Luque. Entregou lá na frente, vem o time, tentou lá, o Gui Costa bateu na zaga, espirrou, ganhou escanteio para o time do Guarani, aqui pelo lado direito. Vejamos quem vai para a batida lá. Chance para o time do Guarani em cima, aos poucos vai assimilando, vai se acertando no jogo. Vai o Vicente, é o camisa meia dúzia. Vicente coloca a bola para alçar essa bola para a grande área na marca de 27 minutos de partida. Olha o Vicente, vai levantar, olha o Vicente, cruzamento feito lá no bolo, tentou, e a árbitra acabou marcando uma falta de ataque, deu para ver daqui, falta de ataque do time do Guarani. Mais uma falta do jogo, né, Fábio? E a terceira falta da equipe do Guarani, 27 minutos, depois da parada técnica aí, aquela resenha ali com o próprio treinador Luiz Estrada, para dar uma encaixada, uma melhorada, e o Guarani começar aí a, pelo menos, atacar mais e oferecer mais perigo contra a zaga do Palmeiras. Lá o Aldo, aqui do lado esquerdo para o Guilherme Lira, acossado lá, fez o passe à frente. O Guarani aperta a saída de bola do time do Palmeiras, tentando aqui o jogador que era o Niaxson. Acabou ganhando o lateral. Para o time do Palmeiras vai o Thiago Vaz. O levantamento feito à frente aqui, cortou lá o zagueirão Leonardo. E ganha outro lateral o time do Palmeiras. É isso que o Palmeiras quer. Vai cozinhando o resultado. O levantamento lá. Bola ajeitada para quem vem de trás. Domina o time do Palmeiras lá com o jogador 7, que é o Eduardo Conceição. Foi desarmado, espirrou, voltou aqui no campo de defesa para o Guilherme Lira. Levantou. Levantamento lado esquerdo, dominou Vicente, no bico da chuteira. Acossado pelo centroavante, que é o Gustavo. Vicente com dificuldade fez o passe, se livrou da bola. E a bola ficou lá para o Samuel Enzo. A bola saiu. Saiu, ganhou lateral, vai o Samuel Enzo para a cobrança lá. Lado direito, no seu campo de retaguarda ainda. O levantamento à frente, tocou na cabeçada o jogador autor do gol, Ícaro Ronaldo. A bola ficou no campo de defesa lá com o Caetano, que rifa essa bola. Não tem ninguém aqui, ligação direta fica difícil. Tentativa foi com o Brian Queiroz e saiu aqui rachando a defesa do Palmeiras com o jogador Isaac, ganhou lateral o time de Campinas. E agora tem uma reclamação lá. Ele impediu o reinício do jogo ali, o camiseta 6 da equipe do Palmeiras. Vamos ver se a Ana Caroline vai ficar só. Não foi nem o 6, foi o zagueirão lá. O número 4, Isaac. Isso, ela deu uma dura nele ali, aquela advertência verbal que a arbitragem gosta de falar. Ó, acabou, hein, pra você, não tem mais, hein. Só que aí, depois dessa, tem mais uma, duas, três, enfim. Siga na pelota, 1 para o Palmeiras, 0 para o Guarani. Luque tentou na frente, Brian Queiroz cortou a zaga, vai tentar aqui o Leonardo, mas a sobra de bola ficando com o Caetano. Trabalha lá pelo meio, recebe o jogador que é o Léo D'Amato, vai o Léo D'Amato, número 8, caminhando, soltando o Brian Queiroz. Brian Queiroz tem Luque do lado dele, tô gostando, vai se projetando o Guarani. Olha o Brian Queiroz, o cruzamento, toque de cabeça foi feito, quem tava na boca de espera lá o Gui Costa, teve o toque de defesa e saiu o goleiro Aldo, fez a catada. Foi bem agora, né, o camiseta 11 da equipe do Guarani, é o que está faltando, né, o Brian Queiroz. Ser mais audacioso, né, Fábio? Ir pra cima da rapaziada aí do Palmeiras. Mais uma falta marcada a favor do Palmeiras. Mais uma falta, esse que o Palmeiras quer na marca de 30, menos de 10. Para acabar, lembrando que vamos até os 40.
Guilherme Lira, Samuel Enzo. E Fábio, 673 aparelhos conectados, a galera tá meio na bronca aqui com o Luiz Estrada, né? O Lucas, né? Porque mexeu na equipe, o Ananias não está jogando, o Guarnier também não. Rapaziada, tá dando a opinião aqui, as opiniões, né, Fábio Amistaldi? Exatamente. Domina lá o Niaxson, mais atrás vai recomeçar com o Guilherme Lira. No meio, tentou o passe e recebeu o número 10 lá, o jogador Tauan. Ainda limpa bem a jogada, trabalha lá, recebeu, dominou o toque feito pelo Ícaro, mais atrás recebeu o lateral Samuel, pelo meio, dominou o Tauan, dominou o Niaxson pelo meio, boa finta, pintou o segundo gol e o golaço! Gol! É do Palmeiras e que golaço! Eduardo Conceição, número 7. Você revê a festa. O gol do Palmeiras na marca de 31 minutos de partida. Você revê o gol. Você revê, ele foi limpando na categoria, na habilidade. O passe recebido, dominou. Ele foi, limpou a defesa. Canto esquerdo do goleiro Bernardo Augusto. E avança. Marca 2-0 o time do Palmeiras. Segundo gol do Palmeiras, o Palmeiras faz a festa, carimba, né, Renato? Carimba, é o homem de milhões, né, Fábio? Tá aí, como nossos próprios web telespectadores falaram, está aí na telinha, né? O segundo gol, uma bela jogada individual, tirou o zagueiro e sentou o pé, balançou o barbante. O placar agora vai mudar. 2 para a equipe do Palmeiras, 0 para a equipe do Guarani. 2-0, você conferindo junto com a gente, menos de 8 para acabar. Situação do Guarani começa a ficar mais complicada. O Palmeiras 2-0 no primeiro tempo, o jogo de mando do Guarani, as coisas começam a ficar complicadas. O jogo era difícil, isso era de se esperar. Vai, Fábio. Olha, recuperou de novo, o Palmeiras vem pelo meio, trabalhou, vai pintar o gol, bateu na zaga, quem tentou foi o Tauan. Escapuliu do seu controle, cortou a zaga, sobra de bola aqui do Brian Queiroz, do desafogo pelo time do Guarani. Olha o Brian Queiroz, vai pra cima, na sequência perdeu, cortou, bem colocado o jogador Rua Iago. E a árbitra marca falta para o time do Guarani, 2-0 para o Palmeiras, passa por maus bocados o time de Campinas. O time do Palmeiras é superior nesse momento, coloca a bola no chão, envolve a equipe do Guarani, o Guarani não tem poder de reação, não consegue reagir. E tem que tomar cuidado, né, Fábio? É o primeiro jogo, futebol acontece de tudo, nós já vimos de tudo no futebol. Tem jogadores de muita qualidade nesse elenco do Guarani. Um pouquinho mais de calma nesse momento, Fábio. E o Gui Costa tentou, teve o desvio, ganhou escanteio o time do Guarani. Na jogada individual do Gui Costa. Mais um escanteio para o time do Guarani. Vamos tentar diminuir isso aí. Você acompanha pela TV Guarani, junto com a gente. Mais uma vez, muito obrigado pela grande audiência. Mais de 600 aparelhos conectados. 770, tá subindo, o pessoal tá chegando, o escanteio, vai o Vicente para a cobrança. O Guarani tá em cima, vamos lá, vamos diminuir, vai o Guarani, lado esquerdo o Vicente, calibra o centro, executa no meio, o goleirão foi lá em cima, deu um tapa na bola e ganhou mais um escanteio. O Aldo foi lá em cima, meteu a mão trocada na bola, escanteio lá pelo lado direito, vai para a cobrança, vejamos quem é, o jogador Vitor Benedetti, vai bater fechado, só que desta feita lá pelo lado esquerdo do seu ataque. Vitor Benedetti vai levantar essa bola para a grande área, o Aldo lá no primeiro pau. Olha o levantamento no meio, quem subiu, o goleirão deu murro na bola, sobrou, bateu pro gol de novo e ganhou escanteio o Brian Queiroz. Demorou um pouquinho para bater, é verdade, mas ganhou outro escanteio o time do Guarani. Nesse instante tem que aproveitar esse bom momento do jogo. Vai o Vicente lá. Agora vai de perna esquerda aqui pelo lado direito. Vai bater fechado essa bola. Escanteio, vai o Vicente, ergue as mãos. Vai o Vicente. Vai levantar essa bola. Vicente, jogada ensaiada para quem vem de trás. A batida pro gol foi feita. Bateu o Brian Queiroz. Jogada ensaiada, bonita, só que o complemento bateu longe, muito longe, linha de fundo. 789 aparelhos conectados. A Manu tá falando o seguinte aqui, Fábio, só se eu estiver louco. Ninguém falou que a arbitragem é tendenciosa aqui.
Ela disse, não teve nenhum lance duvidoso para toda hora vocês estarem a entender que a árbitra está sendo tendenciosa para o Palmeiras. Ninguém disse isso. A única coisa que foi dito que era o terceiro jogo dela na categoria sub-17. Isso não é culpa dela, é culpa de quem escala. Se você tem 650 árbitros e sempre insistir com os mesmos árbitros, acontece o que aconteceu outro dia com a Mariana Nani Batalha, num jogo da equipe do Corinthians, que desceram a lenha na menina porque ela só apitava jogo do Corinthians. A culpa não é da árbitra, repito, é de quem escala. Olha o Guarani chegando, o Brian Queiroz bateu! Gol! Do Guarani, Brian Queiroz, número 11, diminui o marcador, ele acreditou na jogada, você confere de novo, foi levando no pé de ferro, na habilidade, na velocidade, na saída do goleiro Aldo. Diminui o time do Guarani agora. 2 para o Palmeiras, 1 para o Guarani. Começa a reagir no jogo. Carimba, Renato. Carimba, Mistaldi. Carimba, o belo gol do camiseta 11. O Brian Queiroz na individualidade. Foi para cima, teve coragem. Empurrou pro barbante agora no placar. 2 para a equipe do Palmeiras, 1 para o Guarani, Fabio. Olha o Palmeiras chegando, o Juan Iago na frente. Tentou lá o jogador que era o Tauan. Teve o toque da defesa do time do Guarani, a bola saiu pela linha de fundo. E ganha apenas tiro de meta para o time do Guarani. Começa a reagir o time do Guarani. 800, muito obrigado aos 812 aparelhos conectados. Marcou uma falta de ataque, lá a falta que já foi cobrada. Bola com o Caetano. Lá pelo meio. A bola vai chegar aqui no Luque, tocou errado, recuperou o jogador que é o Tauan. Vai o Tauan, vai pra cima pelo meio, o Niackson bateu, explodiu na zaga, voltou. E a árbitra acabou marcando um toque lá, falta pro time do Guarani. Já cobrada, Luque. Rifa essa bola, no meio deu certo, dominando por lá o Derek. Fez a finta, Brian Queiroz, autor do gol, Luque, tô gostando, só que adiantou demais. Vai ficar lá pro Isaac. Do jeito que deu o Isaac, deu certo pra sair lá com Thiago Vaz. É o número meia dúzia às costas, tentou sair e ganhou lateral. 37 minutos, menos de 3. Menos de 3 para acabar. E o gol no momento certo, né? O pessoal não pode deixar de entender que nós estamos narrando pela TV Guarani com muita imparcialidade, né? Lógico que a gente respeita os dois lados, sempre. E em alguns momentos o grito vai sair mais forte para o Guarani, né? O problema é que... E a interpretação cabe para cada um fazer a sua. E essa é a grande verdade, né, Fábio? Então, realmente, com muito respeito. Essa é a verdade, com muito respeito, que às vezes não estão acostumados com a imparcialidade. Fala que nós estamos torcendo para o Palmeiras, Fábio. De forma alguma. A gente aqui estamos, claro... Você já falou tudo, né? Estamos transmitindo pela TV Guarani, mas não falta imparcialidade. Futebol está muito chato, Fábio, não pode nada, tudo você tem o mimimi, tem aquele que quer, né, falar com muito respeito, repito. A gente fala e reporta aquilo que estamos enxergando. O gramado é bom, a condição de jogo é boa, a equipe do Guarani tem sim alguns elementos ou jogadores, né, com condições individual boas, só que o Palmeiras veio com tudo, e realmente, né, o Eduardo não tinha visto o Eduardo jogar ainda, realmente é um jogador que chama atenção. Agora, se não puder falar isso, realmente o futebol tá pra lá de chato, Fábio Mistaldi. É verdade, a gente aqui fala o fato, fala a realidade daquilo que está acontecendo, né? E a falta lá pro Palmeiras, o Palmeiras é perigoso, Palmeiras vence o jogo, o Guarani esboçou a reação, mas o Palmeiras sempre quando desce é perigoso. Vai o Samuel Enzo lá para a cobrança, número 2, é o lateral direito, o árbitro vai autorizar, vejamos, vai autorizar. Tem um empurra lá na grande área, enfim, uma confusão lá. A árbitra autorizou, é o Samuel Enzo para a cobrança, vai levantar essa bola, vai pintar a jogada ensaiada, não vai ele não. Olha o cruzamento, bateu direto pro gol, defendeu o Bernardo Augusto. Na sequência o Cauã chutou, cortou o Caetano, quem fica com essa sobra tentou lá o jogador que é o Léo D'Amato. A bola cai do lado esquerdo lá para o jogador, lado esquerdo, o jogador Eduardo tentou o jogador que era o Ícaro, lá pelo meio recuperou o time do Guarani, o Caetano recebe por aqui o Gui Costa, mais atrás, rifa do jeito que deu, a zaga do jeito que deu, lá pelo lado esquerdo tocou de cabeça, o Vitor Benedetti tentou lá o Vicente, a jogada começou com o Luque aqui pelo lado direito.
Teremos o acréscimo ali, apontado pelo Jefferson Giroto. É, o Jefferson Giroto, que tem mais quarto árbitro na vida do que volta ao mundo, Fábio Amistaldi. 3 minutos. 3 minutos, vamos até os 43. Caetano fez a proteção, o Caetano, só que ele perdeu o tempo da bola, falta e vai pintar cartão, claro, para o time do Guarani. É vermelho. Vermelho. Vermelho acabou segurando o jogador quando acabou perdendo a bola, o jogador do Guarani na saída de bola. E na sequência foi agarrado o jogador do Palmeiras, inclusive pela camisa, por pouco até não seria pênalti. Foi meio que no limite. Vejamos qual foi o jogador do Guarani que foi expulso nesse instante. Me parece que é o Caetano. E uma falta merecedora do segundo cartão amarelo, né, Fábio? Já que ele já havia sido advertido anteriormente com o cartão amarelo, ele segura uma falta até infantil, né? Até porque tinha um jogador próximo ali, o jogador do Palmeiras estava longe do gol, tendo já o cartão amarelo, correu um risco danado. A árbitra não perdeu a oportunidade, foi muito bem, o camiseta 4 do Guarani expulso, o Caetano. O Caetano tá saindo lá e vai ter daqui a pouco substituição no time do Guarani, vai sair mais um. Falta perigosa para o Palmeiras de novo, sempre lá pelo lado direito. Vejamos quem vai para a batida lá, olha a batida no meio. Bernardo Augusto fez a defesa, estava com a visão encoberta, a bola passou lá pelo Ícaro Ronaldo. E o Bernardo Augusto, no reflexo, fez a defesa. Daqui a pouco, a primeira substituição do treinador Luiz Estrada. E uma expulsão que vai mexer taticamente na equipe do Palmeiras, né, Fábio? Até porque, se perde um zagueiro, tem que se recompor aí a zaga. Depois do escanteio, eu continuo. Escanteio lá pro Palmeiras, que está em cima, perigoso o time do Palmeiras. Credenciado, cruzamento feito, cortou, bem colocado lá. Meteu a cabeça na bola o Léo D'Amato. Só corrigindo, vai ter que recompor a zaga do Guarani, né? O Caetano do Guarani. Tá ali o camiseta 13 fazendo o seu aquecimento da equipe do Guarani. O Ananias, o Ananias, né, que jogou boa parte da competição, vai entrar numa baita fogueira. A substituição deve ser feita no intervalo, né? Até porque estamos caminhando já na marca dos 43. E vem o Palmeiras, lá do lado direito, tá com fome de bola. Olha, chegou, tá impedido, não valia mais nada. Defesa feita lá pelo Bernardo Augusto, impedimento do ataque do time do Palmeiras. E o primeiro impedimento do jogo, Fábio, já nos acréscimos, e o impedimento contra a equipe do Guarani. Vai recomeçar o jogo lá. Já estamos praticamente na marca dos 43. Esse tiro de meta vai ser batido. Impedimento. Marcou impedimento, vai ser cobrado lá pelo Bernardo Augusto. Lá vai o Bernardo Augusto. Pensei que a árbitra ia acabar, não acabou não. Passou pelo Gui Costa, vai tentar o Brian Queiroz, voltou pro Gui Costa. E ela marca falta de ataque, mas ela marcou também o fim desse primeiro tempo. Apontou o centro do campo, a Ana Caroline de Eleutério. De até aqui, jogo movimentado, grande jogo, 2 para o time do Palmeiras, 1 para o time do Guarani. Os gols assinalados pelo time do Palmeiras, pelo jogador Ícaro Ronaldo e na sequência o Eduardo Conceição. Pelos lados do Guarani, o Brian Queiroz, gol solitário até aqui. 2-1 para o time, para o Alviverde de São Paulo. Vamos fazer o seguinte? Fábio, só agradecer os 890 aparelhos conectados conosco neste primeiro tempo. Realmente, jogo difícil para a equipe do Guarani, não era para ser diferente. O time do Palmeiras, mesmo com toda essa história de que veio com jogadores que não estavam atuando, que são sub-16 e tudo mais. Eu vejo agora ali, só interrompendo, o Luiz Estrada cobrando, né, alguma coisa em relação à arbitragem. Né, e realmente, mas assim, a arbitragem até esteve bem, é uma árbitra jovem, confesso que não havia visto ela atuar ainda, tem seus méritos, tem suas condições, e a reclamação ali se faz por parte do Guarani, até por conta da expulsão, Fábio Amistaldi. Muito bem, vamos então, a gente vai dar uma pausa e daqui a pouco a gente volta com as emoções da etapa de complemento. TV Guarani, aqui você acompanha as emoções do Alviverde de Campinas.
Muito bem, voltamos quando nesse instante está voltando o trio de arbitragem ou o quarteto de arbitragem. O time do Palmeiras já está no gramado. Me parece que vamos ter uma substituição no time do Palmeiras e no Guarani também. E antes da bola rolar no segundo tempo, você já sabe, você tem as estatísticas daquilo que aconteceu no primeiro tempo. E um bom primeiro tempo, Fábio Amistaldi, um ótimo primeiro tempo. A equipe do Palmeiras sobressaiu, fez o primeiro, o segundo, o Guarani conseguiu diminuir. Isso vai botar fogo no parquinho, mesmo com a expulsão aí do Caetano. O Guarani vai voltar para o segundo tempo, querendo muito o empate. Dos 3 chutes na direção do gol, um somente, né, dos 3 chutes na meta, um na direção do gol por parte do Palmeiras, assim como pelo lado do Palmeiras, só que 2 foi na direção do gol, tanto que está 2-1. Tivemos 7 faltas cometidas pelo Palmeiras e 8 cometidas pela equipe do Guarani, além de 3 escanteios para o Palmeiras, 2 para a equipe do Guarani e um impedimento apenas, mas o jogo ainda indefinido, né, Fábio? O futebol ele tem muitas variações, né? E não vai ser diferente hoje aqui e teremos ali 2 substituições, Fabião. Vai entrar o Miguel pelos lados do time do Palmeiras e o 13, que não entrou no final do primeiro tempo, até porque estávamos nos acréscimos, vai entrar o Ananias. E a placa vai ser levantada daqui a pouco, 16 pelos lados do Palmeiras, vai sair o Isaac, número 4. Então, o Miguel entra no lugar do Isaac, número 4. E agora no time do Guarani, que teve um jogador expulso. Vai entrar o 13, que já entrou. Vai sair o 10, o Derek. Entrando camisa 13, o jogador Ananias. Recompor ali, né, Fábio? Recompor a defesa. O Derek fez até um bom primeiro tempo, né? E agora é tudo ou nada. Tudo bem, tem o segundo jogo ainda. Tranquilidade, né? E o Palmeiras vai trabalhar agora a seu favor o placar. Mas o segundo tempo, com uma boa arbitragem da Ana Carolina, vai começar nesse momento. Vai começar o segundo tempo. Ana Carolina está lá contando, vê se está tudo ok. A bola já está no centro de campo. Saída pertence nessa etapa de complemento ao time do Guarani, que vai lutando. Começa o jogo para você ligado aqui na TV Guarani. Campo de defesa, o Leonardo fez o passe na ponta direita. Tentou o Brian Queiroz, autor do gol. Só que na frente dele ganhou lá o lateral Thiago Vaz. Lá pela ponta esquerda, dominando o jogador que é o Eduardo, autor de um dos gols, autor do segundo gol. Falta para cima dele, para cima do Eduardo Conceição, do time do Palmeiras. Falta já cobrada, a bola fica aqui no campo de defesa para receber o Guilherme Lira, que é o capitão do time do Palmeiras. Tem do lado direito aqui, se quiser, o Samuel Enzo, ele toca a bola lá pro jogador que acabou de entrar, o jogador 16, o jogador Miguel. Outra vez aqui, Guilherme Lira. Vai trabalhando, vai levando o capitão, recebendo por aqui Samuel Enzo. Lá pelo meio, trabalha, se fecha o time do Palmeiras, a bola passa lá pelo jogador Juan Iago. Juan Iago lá na ponta esquerda pro jogador camisa 5, o Niaxson. Lado esquerdo, o Thiago Vaz. Thiago Vaz mais atrás, outra vez o Niaxson. Se fecha o time do Guarani, vai tomando menos de 1 minuto de partida, a bola foi cortada aqui, passe errado, recuperou. O jogador que é o Benedetti fez o passe na frente, a bola espirrou, vai voltar para o time do Guarani que tenta por lá com o jogador que é o Yudi. Lá pelo meio, ficou caído do gramado, falta para cima dele. Agora tem um princípio de confusão lá, vamos ver qual vai ser a atitude da árbitra. Chamou os dois na conversa e me parece que só ficou na resenha lá, Renato. Tá trocando uma ideia, né? A Ana Carolina, ela sabe interpretar bem a regra do jogo, as 17 regras. Ela tem um problema que ela precisa evoluir, que é a sua velocidade e o seu sprint, né? O estar mais perto dos jogadores em alguns momentos para evitar qualquer tipo de conflito. Leonardo Ferreira passou pelo Gui Costa, vai tentar o Vicente e cortou a zaga aqui. Tentou retomar o Palmeiras, lado esquerdo, dominou com a mão lá o jogador, mas recuperou o Gui Costa pelo meio, voltou pelo meio, tentou, o jogador que era o Léo da Mato, perdeu, recuperou o time do Palmeiras. Contra-ataque aqui pela ponta, a bola chega no jogador, que é o Ícaro Ronaldo, na sequência recebeu a falta, vai pintar cartão, ela já puxou o cartão do bolso, chamou na chincha lá o camisa número 5, Yudi. Levou cartão Yudi, mais um cartão para o time do Guarani. E essa é a tal da ação temerária, né, Fábio? Estamos vendo aí no replay, o Yudi perdeu o tempo, foi lá e atropelou o seu adversário, cartão bem aplicado. Muito bem. Tá aí, portanto, mais um cartão para o time do Guarani. Guarani que teve um jogador expulso, o Caetano, que recebeu o cartão, né? Cartão amarelo, depois da sequência tomou vermelho. Bola aqui no campo de defesa, dominando o Guilherme Lira. Ainda ele... Domina lá do direito do campo, solta a bola aqui para receber o Samuel Enzo.
Sempre saindo no desafogo por aqui. O toque de calcanhar feito lá pelo Niaxson cortou a zaga do time do Brian Queiroz por aqui do jeito que deu. Mandou essa bola para onde o nariz estava apontado. O passe anteriormente lá foi do Ruan Iago, do time do Palmeiras. Lá no campo de defesa para receber o jogador número 16, o Miguel. Lado esquerdo do campo. Trabalhando, saindo por lá. É o levantamento feito à frente, feito lá pelo Thiago Vaz. Tentativa foi lá pelo lado esquerdo com o Ícaro. Cortou a zaga do Palmeiras, complementou Léo D'Amato. Recuperou Thiago Vaz lá pelo meio. Retoma o time do Palmeiras. A bola fica aqui do lado direito com o Samuel Enzo. Vem o Samuel Enzo, vai pintar o cruzamento pelo meio. Bola ajeitada, trabalhada. Quem tocou na bola foi o Gustavo. Gustavo lado esquerdo pro Thiago Vaz. Niaxson pelo meio, vai receber lá o Ruan. Ele recebe. Pressionado, marcado, soltando bola mais atrás para o Guilherme Lira. Ainda vem o time do Palmeiras. Levantamento feito lá na frente, tocou na bola o jogador Quero Eduardo. Tira do jeito que deu a zaga por intermédio do Luque. Lá na ponta para o Brian Queiroz. Brian Queiroz, autor do gol. Mais atrás, recebe o Luque. Bola pelo meio para receber o Léo D'Amato. É o Gui Costa. Ainda o Gui Costa trabalha, passa o pé por cima da bola, tenta na jogada individual, fica difícil na frente dele. O Guilherme Lira retomou. Entregou lá para o jogador, o Niaxson. Mais atrás, no campo de defesa, toca a bola, o time do Palmeiras vence pelo placar de 2-1 na marca de 4 minutos de partida. A bola foi retomada de novo lá, é o Gui Costa. Era o Brian Queiroz, na verdade. Brian Queiroz foi desarmado. Lá pela ponta esquerda, vem trabalhando, recebendo o Eduardo Conceição. Vem o Eduardo Conceição, foi travado pelo Luque. Quem fica com essa sobra mais atrás é o Niaxson. Pode mandar daí se quiser, bateu e a bola foi para fora. E mandou literalmente para fora do estádio. Essa foi parar lá em Arthur Nogueira, cidade vizinha aqui de Cosmópolis. Exatamente, um chutaço lá, mas foi para fora. Domina lá o Luque, pelo meio o Léo D'Amato. Foi empurrado o Léo D'Amato, marcou a árbitra, Ana Caroline. Campo de defesa do time do Guarani. 4 minutos, quase 5 minutos de partida. O jogo continua 2-1 no placar para a representação do time do Palmeiras. Você que falou da Ana Caroline, 27 anos, Fábio, 29 anos, ela que está no projeto Jovens Árbitros, que é mais um projeto inovador da Federação Paulista, é a segunda turma. Como eu disse aqui, ela tem potencial, ela tem o mais importante, que é a leitura e interpretação da regra, mas precisa acompanhar o jogo mais de perto, às vezes por isso que ela acaba se equivocando e dando até de forma exagerada, alguns cartões. Levantamento do Miguel aqui na frente, vem o time do Palmeiras na cobertura, vai chegar o Vicente. Tentativa foi lá com o camisa número 10, o jogador Tauan. Sai o Vicente, só que tocou errado, pressionado, não tinha ninguém para passar. Ganhou o lateral, o time do Palmeiras de graça, aqui no campo de ataque. Samuel Enzo, lá pela ponta, foi seguro. O jogador do Palmeiras não houve nada, entendeu a árbitra, sai para o jogo o time do Guarani aqui. Tentando por aqui, o toque foi feito pelo Samuel Enzo quando tentava o Vitor Benedetti. Lateral que vai ser cobrado aqui pela ponta. Aqui na nossa frente, Vicente. Vai o Vicente. Vai rifar, levanta essa bola no campo de ataque, cortou a defesa lá do Palmeiras por intermédio do Guilherme Lira, fica lá pelo meio, tentou o Niaxson, falta para cima dele e vai pintar mais um cartão. O cartão tá na mão da árbitra da partida, vai chamar o jogador, é o número 8, o jogador Léo D'Amato. Confesso que esse eu estava aqui vendo uma mensagem que o camarada escreveu de trás para frente aqui, que é um palavrão, Fábio. Boa tarde para você também. Muito bem, dominando aqui, Leonardo aqui na ponta para receber o Samuel. O passe foi, o cruzamento feito, desvio de cabeça, tenta o time do Palmeiras. A bola tá viva dentro da grande área, foi falta de ataque. Falta foi para cima lá do Yudi, na grande área do time do Guarani. Tempo vai passando para você ligado aqui pela TV Guarani. Jogo continua 2-1 para o time do Palmeiras. Tiro de meta para o Bernardo Augusto. Vai ajeitar o Bernardo Augusto lá, coloca a bola no seu devido lugar, vai o Bernardo Augusto, vai rifar. Palmeiras tem que partir para cima, tem que empatar pelo menos o time do Guarani, tenta correr atrás do resultado. Olha o cruzamento, o Miguel cortou de cabeça, toque feito pelo Niaxson. Bola ajeitada mais atrás, outra vez o Niaxson, número 5, trabalha, vai levando. Tem do lado dele, se quiser, o Tauan. Ainda o Niaxson recua mais atrás, vai recomeçar tudo novamente lá com o Guilherme Lira. Guilherme Lira lado esquerdo para receber o Thiago Vaz. Thiago Vaz tem na frente dele lá o Ruan, deu bola pro Ruan, ganhou o Ruan, é o número 8, vai levando, limpou, trabalhou, perdeu um pouco o tempo da bola e na sequência fez falta.
Falta, mais uma falta de ataque do time do Palmeiras. Falta para o Guarani no seu campo de defesa. E o jogo bastante faltoso nesse segundo tempo, né, Fábio? São 7 minutos aí de segundo tempo, lembrando que são 2 tempos de 40, não 45, e no agregado estamos com 47, de muito contato físico, muita falta e pouco futebol nesse segundo tempo. E daqui a pouco, substituição no time do Palmeiras, me parece que são 2. Lá no campo de defesa vem o Guarani. Trabalhando, recebeu lá o Gui Costa mais atrás, dominando o Brian Queiroz. Brian Queiroz é o Luque. Lá pelo meio, tentou Léo D'Amato. Lá vai tentou o Brian Queiroz, ficou pedindo falta, recupera o time do Palmeiras, que vai puxar o contra-ataque. Já está no campo de ataque aqui. Na ponta direita, trabalhando, recebendo o jogador Ícaro Ronaldo. Ícaro Ronaldo para o Samuel, mas pelo meio fez o passe, tentou para receber o jogador que é o Niaxson. Niaxson pelo lado esquerdo com liberdade, lá o Thiago Vaz. Pode caprichar, inclusive, nesse cruzamento. Olha o cruzamento pelo meio, passa por todo mundo. No comandante de ataque, lá brigou o Gustavo, tira a defesa do time do Guarani, puxa o contra-ataque. Vai tentar por aqui o Brian Costa. Ia tentando. Ganhou lateral e sente, lá leva a mão a nuca e vamos ver se vai precisar do atendimento ou não. E 2 substituições no time do Palmeiras. O 15, Guilherme, e o 18, Kaique e Gabriel estão prontos ali para entrar, Fábio. Já está na boca de espera para entrar. Quando vinha descendo, o jogador do time do Guarani tentava lá, o jogador Vitor Benedetti foi desarmado, fica na defesa com o Leonardo Ferreira. Ele domina, o capitão. Fez o passe aqui, solta a bola, o time do Palmeiras dominando lá no campo, é o Niaxson. Fez o passe pelo meio, trabalhando, recebendo lá o camisa número 10, o Tauan. Fez o passe, deu certo lá, deu certo pela ponta esquerda. Vem o time do Palmeiras trabalhando, fecha o time do Guarani, daqui a pouco 2 substituições do time do Palmeiras, a bola virada aqui para receber o Samuel Enzo. Vem o Samuel Enzo pelo meio, trabalhou, é o Niaxson mais atrás, recebe, vem lá trabalhando, recebendo o Juan. É o número 8 às costas, trabalhando pelo time do Palmeiras, ameaça o chute. Era o Niaxson, fez o passe aqui para o Samuel Enzo. Samuel Enzo recebeu a bola lá do Gustavo, saiu e marcou escanteio na chegada aqui pelo lado direito. Com tranquilidade até do time do Palmeiras. Agora ali esperando, né, após o escanteio, as substituições aí por parte da equipe do Palmeiras. Daqui a pouco 2 substituições. Escanteio para o time do Palmeiras. Vai para a cobrança o Gustavo. Gustavo, número 9, ajeitando lá. Vai de perninha canhota. Vai levantar esta bola para a grande área. 2-1 para o time do Palmeiras. Palmeiras tenta. Olha o cruzamento lá. Cruzamento pelo meio. Tirou a zaga do Guarani do jeito que deu. Quem tocou na bola foi o jogador lá, o número 13, o jogador Ananias. Lado esquerdo, recuperou o Thiago Vaz. Ainda o Thiago Vaz bateu pro gol. Defendeu bem o Bernardo Augusto. No chutaço, chute cruzado, ele estava esperto lá no primeiro pau, fez a defesa. E tenta por aqui o Vitor Benedetti. Tenta partir para cima, o Benedetti chegou por baixo, a zaga do Guarani chegou. Ganhou lateral e nesse momento a substituição. Vamos. No Palmeiras, então, sai o Gustavo, Fraude, número 9, para a entrada do 18, Kaique, Gabriel, e também está entrando o camiseta 15, o Guilherme, para a saída do 8, Juan e Iago, Fábio. Muito bem, mas, portanto, 2 substituições aí. 2 substituições do Palmeiras, uma pelos lados do Guarani. Lado esquerdo tentando por lá o Vitor Benedetti. Vai o Vitor Benedetti, escapuliu, saiu com bola e tudo, me parece. Saiu com bola e tudo e apenas tiro de meta para o time do Palmeiras. Na marca de 11 minutos e meio de partida, jogo que você acompanha pela TV Guarani, aqui na cidade de Cosmópolis. Time do Guarani, saindo para o jogo do lado esquerdo lá é o Miguel, lado esquerdo do campo. Trabalhando bola por aqui para o jogador, o Guilherme Lira. Guilherme Lira para o Samuel Enzo. Samuel Enzo, passe na frente, bola ajeitada para quem vem de trás, dominou, olha o passe à frente, dominou, pode pintar mais um gol, bateu para onde o nariz estava apontado, o Eduardo Conceição pegou muito mal na bola, numa jogada insinuante do ataque do time do Palmeiras, no passe feito pelo Tauan, deixou o camisa 7 na cara do gol, ele acabou isolando a bola. E no facão ali, o Eduardo Conceição saiu na cara do gol, né? Bola infiltrada, entre a defesa, enfim, mais uma chance, o Eduardo chutou para longe do gol, Fábio. E trabalha aqui o time do Palmeiras, com tranquilidade. Vence por 2-1, dominando por lá o Guilherme Lira. Guilherme Lira lá para o jogador Miguel.
3 substituições até agora pelos lados do time do Palmeiras, uma pelos lados do time do Guarani. Guilherme Lira, rente à linha lateral do campo aqui, é o último homem da zaga. Não é não, porque tem o Miguel do lado de lá. O passe à frente aqui para o lateral Samuel Enzo. Vai o Samuel Enzo, passe lá pelo meio, seria para o jogador que era o Ícaro, cortou a defesa, voltou para o Samuel Enzo. Lá pelo meio, olha o Palmeiras chegando, passou lá pelo Eduardo Conceição, lado esquerdo é o Thiago Vaz, bateu pro gol e a bola passa muito perto essa bola. E aponta apenas tiro de meta para o time do Guarani. Mais um chute aí da equipe do Palmeiras, passou ali na cara do goleirão, Eduardo, o Gustavo, né? Caramba. O Bernardo Augusto, desculpa, torcedor do Guarani, né? E 700 e 800, Fábio, aparelhos conectados neste momento. E o Guarani, até como o próprio torcedor disse aqui, né? O Tito, 11 contra 11 estava difícil e um jogador a menos faz sim uma grande diferença para quem tem esse jogador a mais. Samuel Enzo mais atrás lá para o Guilherme, virou jogada, é o Thiago Vaz. Ele domina, lado esquerdo, vai trabalhando, vai cercando o time do Palmeiras. Niackson vai cercando, vai para cima o time do Alviverde. Trabalhando lá o Tauan, mais atrás, trabalhou o Guilherme. Aqui da ponta direita, Samuel Enzo. Pintou cruzamento lá no segundo pau, passou, me parece, saiu essa bola, saiu. Saiu linha de fundo, tiro de meta, mais um para o time do Bugre. 14 minutos de partida, o jogo que você acompanha aqui pela TV Guarani. Tiro de meta lá para o goleiro Bernardo Augusto. Muito obrigado pela grande audiência. Tiro de meta lá para o goleiro Bernardo Augusto. Goleiro que joga, tradicionalmente, joga de amarelo. Levantamento feito à frente aqui. Toca de cabeça foi feito, tentou na frente lá o Kaique. Cortou bem colocado lá, a árbitra marcou falta. Ficou caído o jogador do Guarani, o Yudi. Camisa número 5, a árbitra vai até lá. Vamos ver se vai precisar de atendimento, me parece que não. Já se recuperou, levou as mãos ao ombro, jogador camisa 5 do time do Guarani, mas já está recuperado. E quase 15 minutos desse segundo tempo, muita dificuldade para a equipe do Guarani chegar ao campo de ataque da equipe do Palmeiras, até por conta disso mesmo, né? Um jogador a mais. A equipe do Palmeiras, ela consegue ainda com isso ter mais espaço, tocar mais a bola. Grande dificuldade para o Guarani, mas aquele negócio, já falei aqui, vou repetir, Fábio, o futebol nós já vimos de tudo, Fábio. Muito bem. E segue o jogo aqui, segue o bonde. O Guilherme Lira fez o passe do lado esquerdo para receber. O Thiago Vaz mais atrás, lá o Niackson. Niackson mais atrás para receber. Dominando lá no campo defensivo o time do Palmeiras. Trabalhando lá, era o Miguel. A bola chega aqui do lado direito para receber o Guilherme Lira. Lá na frente, dominou o jogador que era o Tauan. Mais atrás, outra vez o Guilherme Lira, capitão, vai levando. Samuel Enzo. Fez o passe pelo meio, recuperou o time do Guarani. Puxa o contra-ataque, trabalhando, tentando sair para o jogo por aqui. Lado esquerdo, recebeu o Vitor Benedetti, tentou na frente o Gui Costa, rachou a defesa do time por intermédio lá do jogador Guilherme. Lateral para o Guarani já cobrado. Lado esquerdo, o Vicente aqui. E assim, Fábio, já interagindo um pouco com os nossos amigos que estão aqui no chat, 842 aparelhos conectados, Fábio. A Magali, ela fala aqui por mais de uma vez, né, o Guarnier. Hora de colocar o Guarnier, o centroavante aí que jogou boa parte da competição e hoje está à disposição do técnico Luiz Estrada. O Guarnier, número 19, está à disposição lá no banco de suplência. Lateral, bola saiu lá, lateral para o time do Palmeiras. Vai receber lá o jogador Miguel, que entrou no segundo tempo, o zagueirão que entrou no segundo tempo. Vai caminhando, ninguém o acossa, ele vai indo, ele vai caminhando. Não tem ninguém, vai recuar. Não é a dele, recua lá para o Guilherme Lira. Guilherme Lira, lado direito aqui, o Samuel Enzo. Boa participação dele no jogo, o passe foi feito, tentou na frente o Tauan, foi desarmado, sai para o jogo, mas recuperou o Niackson. Aliás, é número 15, o Guilherme, vai o Guilherme, tocou lá para o jogador Ícaro. Ícaro na frente, dominando, recebendo o Guilherme de novo. Se projeta, circula, toca a bola mais atrás. Samuel Enzo pelo meio. Toca a bola o Guarani, recebe por aqui o Guilherme. Vai o Guilherme pelo meio, o passe foi feito pelo jogador Tauan, voltou para o Samuel Enzo, mais atrás, lá no campo de defesa é o Miguel. Vai recomeçar tudo de novo lá. O jogador Thiago Vaz recebeu do lado esquerdo o Kaique, voltou mais atrás. O time do Palmeiras vai chegando, vai se projetando. Passe feito aqui, bom passe para o Guilherme. Recebeu o Guilherme, tentou a finta, a bola bateu no jogador do Guarani. Saiu pela linha de lado, mais um lateral aqui pela ponta direita.
Time do Palmeiras no ataque. Outra vez lá vai o Samuel Enzo. Volta para ele de novo. Samuel Enzo tentou, ganhou lateral novamente. Palmeiras vai para cima, ganha lateral, de lateral vai chegando. Bola lá pelo meio, trabalhada, Samuel Enzo mais atrás, recebeu lá o Tauan, é o número 10 às costas, vira a jogada lá para o jogador Thiago Vaz. Correu o Thiago Vaz, passe foi mal feito, lateral vai ser cobrado pelo Luque. Luque, camisa número 2, ainda ele, entregando pelo meio lá para o Léo D'Amato. Pressionado o Léo D'Amato, virando jogada aqui para o Vicente, no desafogo com liberdade por aqui. Ainda o Vicente, prende, domina, chamando lá pelo meio, toque foi feito, dominando, era o Léo D'Amato que estava por lá, acabou se atrapalhando com o Gui Costa. Olha o contra-ataque do time do Palmeiras, trabalhando lá, recebendo o jogador Kaique, tentou o Kaique, cortou, bem colocado o Léo D'Amato. Sai para o jogo o Léo D'Amato, ficou sentindo lá o jogador número 8 do time do Guarani, e a árbitra vai até ele, marcou falta na verdade para cima do camisa 8 do time do Guarani. E o Luiz Estrada reclama aí, mais uma reclamação agora com o quarto árbitro ali, o Giroto, pedindo um possível cartão amarelo. 18 minutos de partida. Lá no campo de defesa, virada de bola aqui para o Vicente, não vai chegar nessa bola, cortou, bem colocado o Samuel, voltou para o Samuel, passe foi feito pelo jogador Ícaro, voltou para o Samuel, tentou lá pelo meio o Tauan, cortou a zaga do time do Guarani que sai para o jogo lado esquerdo, por aqui o Benedetti tentou, mais atrás o Vicente fez o passe, tentou lá o Gui Costa, subiu de cabeça, cortou a zaga do time do Palmeiras, a sobra de bola ficando lá para o jogador Niackson, que limpa a jogada. Vai trabalhando com liberdade, vai descendo, pode até mandar daí se quiser. Ameaçou bater, passe na cavadinha na frente para o Tauan, cortou a zaga, tira do jeito que deu lá o jogador, o Brian Queiroz. No campo de defesa, Guilherme Lira, é o número 3, trabalha, foi empurrado. Falta para o time do Palmeiras. Jogo continua 2-1, jogo continua na mesma toada, né, Renato? O jogo ali mais uma substituição antes, Fábio, número 20 do Palmeiras vai entrar ali, vai deixar o campo o número 10, o Tauan, para a entrada do Isaac Nicolas, né? Uhum. E falando do jogo, o jogo deu uma esfriada, né? O jogo ele é cadenciado por parte do Palmeiras, o resultado é favorável, tem um jogador a mais, e o Guarani, por conta disso, tem que se defender e não consegue sair para o jogo, né, Fábio? A dificuldade hoje, o futebol, com essa intensidade, com essa imposição física, quando se tem um jogador a menos, fica realmente muito difícil, e com isso o jogo caiu tecnicamente, por conta também da falta de o poder ofensivo da equipe do Guarani. Tentou lá o Isaac Nicolas, que acabou de entrar, olha o Palmeiras chegando, bola recuada atrás, era o Kaique, tentou lá pelo meio, a bola passou pelo jogador Niackson, cai do lado esquerdo. Time do Guarani tentando, time do Palmeiras vai tentando, vai pra cima. Lá pela ponta canhota, tentando, quando tentava por lá pelo lado esquerdo, na sequência fez falta o jogador do Palmeiras. Jogador camisa número 7 do time do Palmeiras acabou fazendo falta o Eduardo Conceição e recebeu cartão amarelo o jogador do time do Palmeiras. O cartão aplicado ali, né? Mais um cartão amarelo aplicado na partida, Fábio, pela Anne Caroline, né? E o cartão agora para a equipe do Palmeiras. Para o Eduardo Conceição. Se não me falha a memória, é o primeiro cartão para o time do Palmeiras. Muito bem. Segue lá, falta que vai ser cobrada pelo Luque. Rifou a bola no campo de ataque, tentativa com o Gui Costa, tentou fazer o giro para cima do Miguel. Gui Costa levou vantagem, não houve nada, recuperou Miguel. O Gui Costa é valente, tenta recuperar, recuperou. Ainda ele, domina, trabalha, passa o pé por cima da bola, tem o Luque do lado dele, demora, voltou atrás, o Léo D'Amato bateu pro gol, a bola passou à esquerda. Passa à esquerda do goleiro, Aldo levou perigo. E numa jogada ali toda do Gui Costa, né? Na entrega, na determinação, conseguiu ali ficar com a bola e o chute passou próximo ali do gol da equipe do Palmeiras, o Aldo. Segue o jogo, 2-1 para o time do Palmeiras na marca de 21 minutos, quase 22. Olha o levantamento aqui, vem o Palmeiras. Trabalhando por aqui, do lado direito, recebendo o jogador que é o Kaique. Tentou fazer o giro por lá, teve o desvio, ganhou lateral. Lateral já cobrado pelo Samuel. Pelo meio, trabalhou, é o Guilherme. Toca a bola mais atrás, aqui quem tocou na bola foi o Isaac Nicolas. Mais atrás, Samuel, lá pelo meio, outra vez o Guilherme. Vai recomeçar de novo lá, é o Thiago Vaz. É o número meia dúzia, o lateral, o loirinho lá que cai pelo lado esquerdo. Tem na frente dele, se quiser, o jogador que é o Eduardo. Mas ele preferiu o passe mais atrás aqui, dominando
Camisa 5, Niackson, é número 5 lá. Tenta ele, tem o Guilherme do lado dele, é isso que ele faz. Serviu o Guilherme outra vez, Niackson, pode mandar daí se quiser, tentou a finta, recuperou Léo da Mato. E olha o contra-ataque. Perdeu um pouquinho o tempo, já se recuperou o time do Palmeiras. Não houve nada, perdeu o Léo da Mato, fica reclamando aqui o torcedor do Guarani. A bola chega no Samuel, vem o time do Palmeiras no contra-ataque. Lá pelo lado esquerdo para receber o jogador que é o Eduardo. Eduardo Conceição, vai para cima, puxou na perna esquerda, bateu e a bola foi para fora, teve o desvio. Escanteio pro Palmeiras. Uma oportunidade do Léo da Mato sair em contra-ataque, né, Fábio? Acabou segurando demais a bola ali, perdeu no contra-ataque. Mais uma vez, Eduardo Conceição chutou e foi para fora. E vem o Palmeiras de novo, trabalhando, é o Thiago Vaz. Olha o cruzamento perigoso, toque de cabeça, cortou a defesa, cortou, bem colocado a zaga por intermédio do jogador Ananias. Lá pelo meio tentou sair o Gui Costa, foi desarmado, o Niackson tocou a bola aqui para o Samuel Enzo, outra vez Niackson pela ponta, recebendo aqui, boa finta do Guilherme Lira, curtima de ponteiro direito. Vai para cima o Guilherme Lira, foi agarrado pela camisa. Erra para os dois lados, né, Fábio? Agora exatamente. Foi clara a falta em cima do jogador do Palmeiras. O assistente estava vendo a bola no chão, não conseguiu nem ajudar a árbitra. Falta que não foi marcada a favor do Palmeiras. E olha o Palmeiras chegando, falta feia para cima lá do Samuel Enzo. Quando vinha tocando a bola insinuante o time, o Alviverde de São Paulo. Falta perigosa agora, né? Bem ali na linha intermediária, bem na frente do gol. Falta que vai levar muito perigo para o goleiro do Guarani, o Bernardo Augusto, né? E lembrando, Fábio Amistaldi, que está aí na telinha, associe e mostre sua paixão pelo Guarani, escaneie o QR Code com a câmera do seu celular e aproveite as vantagens de se tornar sócio campeão, Fábio. Muito bem, planos a partir de R$30, meu amigo. Tô vendo lá uma movimentação no banco de suplência do time do Guarani, vai entrar daqui a pouco lá o Renan Polozzi. Mas é falta para o time do Palmeiras, tem chance o time do Palmeiras, perto da bola o Thiago Vaz, é o número meia dúzia. Pelo visto, pode ser ele. Daqui a pouco, duas substituições do time do Guarani. Uma é o Renan Polozzi e o outro é o jogador número 18. Número 18 que vai entrar lá. O jogador Cauã. Daqui a pouco a gente vai confirmar. Primeira falta. Falta para o time do Palmeiras, que vence pelo placar de 2-1 o jogo aqui em Cosmópolis. Mando do Guarani. Thiago Vaz. Muitos jogadores lá na barreira, inclusive tem um jogador atrás da barreira lá. Vai para a cobrança, vejamos, não vai ser o Thiago Vaz quem vai partir para essa cobrança. Jogada ensaiada, partiu de perna direita, bateu, perigoso a batida feita lá pelo jogador Guilherme. Ela passou muito perto essa bola e agora a substituição. Agora acontecendo pelo lado do Guarani, vai deixando o jogo Léo da Mato, o número 8 para a entrada do 18, o Cauã. E também vai entrar o Renan Polozzi, número 15, Fábio. E vai deixar o campo de jogo o garotinho número 5, o Iude. Muito bem, já entrou o Renan Polozzi, já entrou o Iude. E já saiu aí o Iude e também o Léo da Mato. O jogo vai ter o seu reinício na marca de 26 minutos de partida. Lá o Bernardo Augusto manda o time para frente. Com isso, né, Fábio, o técnico do Guarani, Luiz Estrada, troca todo o seu meio campo, né? Deixar o campo Iude, o Léo da Mato, o Derek, né? E mudando aí, tentando, né, colocar um sangue novo, descansado para de repente aí um pouco mais de velocidade, tentar aí oferecer perigo para o goleiro Aldo, que nesse segundo tempo, apenas um chute foi próximo dele lá, não fez uma única defesa, mas muito por conta desse jogador a menos que tem a equipe do Guarani. Ganhou lateral lá o Luque. O time do Guarani vai em cima, bola trabalhada pelo meio, tentou o jogador que era o Benedetti, perdeu e olha o contra-ataque do time do Palmeiras. Levantamento lá no comando de ataque, lá pela ponta esquerda, na velocidade vem o Palmeiras, ganhou do pé de ferro, a bola saiu, apontou escanteio, a árbitra da partida, quando fechava perigoso lá pelo lado esquerdo, o ataque do time do Palmeiras com o jogador Ícaro Ronaldo. Agradecer, Fábio, 922 aparelhos conectados, né? 229 likes. Dá uma moral aí, senta o dedo aí no like, aí no joinha. Senta o dedo no like, você que acompanha a gente, você que gosta de acompanhar a TV Guarani.
Olha o Palmeiras, 2-1 pro Palmeiras. O Palmeiras tem escanteio. Vai de pé trocado, levantamento feito. O goleirão do Guarani, Bernardo Augusto, deu um murro na bola, tá viva. Toca de cabeça feito pela zaga. Vai tentar aqui retomar o time do Palmeiras. Tenta, insiste o Palmeiras pelo lado direito, recebendo o Kaique. Tentou o passe pelo meio, o Kaique perdeu, puxa o contra-ataque. O Brian Queiroz. Tenta o Brian Queiroz, ganhou lateral para sua equipe. Lateral para o time do Guarani. Lateral aqui. Quem vai para a cobrança? O Vicente. O Vicente lá, na marca de 27, quase 28 minutos de partida. O Vicente vai rifar, levantou lá pelo meio, tentou, Brian Queiroz, autor do gol, tentou virar lá para o Luque. E olha o contra-ataque, recebendo por lá o jogador que é o Eduardo Conceição. Vai o Eduardo Conceição, vai para cima, tentou do lado esquerdo para o jogador Ícaro e cortou a zaga providencialmente. Sobra de bola do Luque, passa anteriormente, foi feito pelo Brian Queiroz. Dominava pelo meio lá, quem dominava era o jogador do Guarani, o 18, Cauã. Foi desarmado, a bola fica aqui no campo de defesa. Para o time do Guarani, trabalhando o Samuel, mais atrás, rifa do jeito que deu o Guilherme Lira. Lá na frente, cortou, bem colocado lá o jogador que é o Renan Polozzi. Mas recuperou o Niaxson. Lado esquerdo, Thiago Vaz. Thiago Vaz, lá do canhoto, trabalhando por lá o jogador Ícaro. O jogador, o Ícaro Ronaldo. Passou pelo jogador Guilherme Vaz novamente. Thiago Vaz novamente, a bola cai lá pelo meio, vem o Niaxson. Camisa número 5 às costas, mais atrás. Dominando por lá o jogador que é o Guilherme. Guilherme lado esquerdo para o Thiago Vaz. Agora sim, Thiago Vaz. Trabalha pelo meio, mais atrás outra vez Guilherme. Toca a bola, o time do Palmeiras, o tempo vai passando, né? 29 minutos. Olha o levantamento lá do lado esquerdo, chegou, dominou o Ícaro Ronaldo. Na marcação dele, o Leonardo Ferreira tira do jeito que deu o Luque. Mas a segunda bola é do time do Guarani, na bola recuada lá para o jogador Miguel. Saindo pelo meio, Niaxson. Ele vai trabalhando, pede aproximação. Bom passe à frente, o Isaac dominando. No passe pelo meio, passou por entre as pernas lá do jogador número 15, o Renan Polozzi. E a bola saiu pela linha de fundo. Palmeiras com mais... O time do Guarani não chegou nenhuma vez nesse segundo tempo, né, Renato? E assim, né, Fábio? Forte calor, esse jogador a menos, né? E com um jogador a mais, como eu já falei aqui em relação à equipe do Palmeiras, isso faz diferença, inclusive, na parte física, né? Os jogadores têm que se entregar mais, têm que diminuir os espaços. E aí a gente começa a observar aqui que os jogadores começam já. Pô, são 17 anos, mas cansa, né? Não tem como, tem que estar correndo o tempo todo. A dificuldade é muito grande nesse momento para a equipe do Guarani. Exatamente. E toca a bola o time do Palmeiras. E assim, concluindo, né, o Guarani com esse toque de bola, cadenciando o jogo, envolvendo... olha, Fábio. Senão eu tomo duro aqui, Fabião, se eu não deixar você narrar. E assim, Fabião, e lógico que o Palmeiras faz o jogo para ele, né? 2-1, vai vencendo e segurando o jogo, cadenciando o jogo, jogando em velocidade em alguns momentos ali com o Eduardo Conceição. Tá no jogo, o Palmeiras faz o que cabe para ele e o Guarani tem que lutar muito, brigar muito, até porque ainda falta 20 minutos. Tentou o Gui Costa fazer o giro por lá, falta para cima dele, falta em cima do Gui Costa. Menos de 10 para acabar pelo tempo regulamentar, o Guarani luta contra o relógio. Falta que vai ser cobrada pelo Renan Polozzi. Esse tem nome de jogador, Renan Polozzi, sobrenome, hein? Renan Polozzi. Falta aqui, vai para a cobrança. Vai Você lá. fala do Polozzi. Isso, aquele, o cara que tem um pouquinho mais de 50 anos vai lembrar, né, do jogador, inclusive que jogou no Palmeiras, né? Exato, e a gente quando fala nome de jogador, a gente tem na nossa memória afetiva lá atrás, né? Vitor Benedetti, 2-1, o jogo segue por aqui, daqui a pouco mais duas substituições pelos lados do time do Palmeiras. Vitor Benedetti levanta essa bola lá no segundo pau, vai sair o goleirão, apontou bandeira do lado de lá, apontou impedimento do ataque do time do Guarani. O que vale é o momento do chute, no momento da cobrança da falta que um jogador do Guarani já estava à frente da linha do penúltimo defensor, impedimento marcado, apenas o segundo impedimento do jogo, Fábio. Muito bem, domina por lá o Aldo. Aldo entregando a bola lá para o Guilherme. Rifou lá do lado esquerdo, tentativa foi lá para o Eduardo Conceição, claro, não ia chegar nessa bola. Lateral lá para o Luque. Lá pela ponta direita. Tenta o Luque. Tenta a aproximação de alguém lá, o Gui Costa. Vai o Gui Costa. Tenta o Gui Costa, deu certo lá pro Luque. Chegou na linha de fundo, tentou o Luque, cruzamento foi feito, tá valendo isso aí, vai brigar o Vitor Benedetti, o corte da zaga foi feito, mas sobrou pro Vicente aqui.
Olha o Vicente, olha o cruzamento lá pelo meio, Gui Costa de cabeça, Gui Costa raspou de cabeça na bola, cortou, complementou, tirou do jeito que deu lá o Niackson. Na sequência do lance está parado para ser atendido o jogador do time do Guarani, que é o Gui Costa. Vai ser trocado de forma de atacado, melhor dizendo. Sai o 6 da equipe do Palmeiras, o jogador Thiago Vaz, entra o 13, o João Vitor, né? E aí a gente aguarda ali o quarto árbitro. 19, o Eric Cauã vai entrando também para a saída do jogador de número 11, o Ícaro Ronaldo. E a última substituição aqui por parte do Palmeiras, o 17, prontinho para entrar, o Thiago Felipe. Agora o treinador acho que vai dar uma segurada ali, não sei. E dá uma segurada na última do Palmeiras, né? Acho que não tá indo, o 19 não vai mais. O Eric Cauã voltou pro banco. Eu tô vendo lá, voltou. Isso, o Eric Cauã não vem mais, né? Então... Entrou o 17, o Diego Felipe, já tá em campo. E o 12 também, o Luan, Fábio Mistaldi. E saiu, vejamos aqui, quem saiu do time do Palmeiras é o número 7, me parece. E, enfim... E daqui a pouco, substituição no time do Guarani, o Guarnier, número 19, vai entrar lá. O Guarnier prontinho ali para entrar, né? Vamos ver ali, o treinador da equipe ou algum membro da comissão técnica do Palmeiras está na resenha ali com o treinador, com o quarto árbitro. Tem mais uma troca lá, é o 12 que ainda não concretizou, né? Isso. Não sabemos quem saiu, que confusão, hein? Que beleza, que nem diz o outro. O 19, Guarnier, vai entrando aí daqui a pouquinho também na equipe do Guarani. A placa nem chegou a ser levantada lá, saiu, entrou, o número 12 já entrou, o Luan. Só que não deu para ver aqui o jogador aqui do banco de reservas que entrou. Exatamente. No Guarani, quem entrou ali foi que nós falamos, o Guarnier para saída, não sei se você consegue pegar aí, Fábio. Vamos lá. É o 8. O 9, não é? Não, foi o número 9, isso mesmo. O número 9 é o Gui Costa. Saiu o Gui Costa. Entrou o Guarnier. Gui Costa que brigou, lutou, né, Fábio? Mas a partir do momento da expulsão, ficou sozinho também, ficou difícil, né? E aí a rapaziada tá numa resenha danada ali com a placa. Essa placa de se montar aí o numeral é terrível, viu? O tico e o teco do quarto árbitro, se não tiver legal, ele se confunde tudo, Fábio. Até porque estava programado para entrar determinado jogador, mudou em cima da hora, né? Aí a cabeça... Aí derruba o quarto árbitro, o comentarista, narrador, todo mundo. Exato. Olha o cruzamento aqui, levantamento feito, lá cortou, bem colocado a zaga pelo Leonardo Ferreira. Vicente, levantamento feito à frente, tentou lá o Guarnier. Ele recebe, fresquinho no jogo, acabou de entrar, Guarnier, levou o Guarnier. Vai pra cima da marcação lá, o João Vitor pra cima dele. Teve o toque da zaga do time do Palmeiras, ganhou o lateral, o time do Guarani, 35 menos de 5. Para acabar pelo tempo regulamentar. Lógico que nós não temos o dia a dia do treinamento da equipe aqui do Sub-17 do Guarani, né, Fábio? Mas a galera ficou aqui na bronca, né? Só o registro que demorou para colocar o Guarnier. O Guarnier tá lá brigando. Lá pela ponta esquerda, tirou a zaga do Palmeiras. E na sequência, bateu no jogador do Guarani. O Vicente ganhou o lateral, o time do Palmeiras era tudo que o Palmeiras queria. 2-1. Não tem pressa nenhuma o Samuel Enzo. Lateral cobrado aqui, tentativa do lado esquerdo com o jogador número 11, que é o jogador Ícaro. Tocou na bola aqui o Guilherme, zagueirão lá, o Guarnier tocou na bola, sobra de bola, complementou o serviço lá, a bola sobrou para o Samuel Enzo. Complementou de cabeça, o corte foi feito, recuperou, vem trabalhando o jogador que é o Brian Queiroz, lá pelo meio, trabalhou o Cauã. Olha o Luque chegando, chegou para cortá-lo o jogador Diego Felipe. A bola não chegou a sair. Vejamos qual foi a atitude do árbitro. Ganhou lateral o time do Guarani. Luque. Aí o Luque, lateral cobrado. Vai entregar lá para receber o Brian Queiroz. Brigador Brian Queiroz. Luque, o cruzamento deu certo. Cortou a zaga do Palmeiras do jeito que deu. Saiu pela linha de lado. Mais um lateral vai para a cobrança o Luque. Tempo vai passando na marca de 36 minutos de partida. Luque. Lá na frente tentou, quem tentava o jogador Cauã. Bola foi tirada, não chegou a sair, saiu sim. Outro lateral vai o Luque. O time do Guarani insiste. Guarani lá pela ponta para receber o Cauã. Outra vez o Luque, o passe à frente. Vem o Guarani lá pela ponta direita. Vem trabalhando, acabou recuperando o Guarani na bola colocada pelo meio. Chegou, saiu do gol, o goleirão quando fechava perigoso. Por lá o Guarani. Foi aos pés lá o Aldo do Guarnier e fez a defesa e puxa o contra-ataque o Palmeiras.
lado esquerdo do campo. Vem descendo, olha o Palmeiras, 2-1 no placar. Levantamento aqui para o Ícaro Ronaldo. Mas teve o toque da defesa, ganhou escanteio. Ele só acompanhou. Escanteio que ele mesmo vai para a cobrança aqui. Lado esquerdo para o time do Palmeiras na marca de 36. Vai para a cobrança aqui. Acabou deixando lá, evidentemente, o Ícaro Ronaldo. E vai ganhando tempo, né, Fábio? Aqueles segundos preciosos aí, 78 no agregado, portanto, faltando pouco mais ou menos de 2 minutos para o término do jogo, fora os acréscimos, é óbvio. Vai, Fábio. Olha o levantamento, o goleirão Bernardo Augusto saiu. A sobra de bola aqui tirou o Vitor Benedetti, vai tentar puxar o contra-ataque. Quando tentava por lá o jogador Caio. Na sequência tentou o Brian Queiroz, cortou a zaga de novo, lá voltou, recompõe-se o Palmeiras, cortou do jeito que deu, o passe foi feito do Isaac na frente lá, cortou a defesa, tá valendo tudo isso, o Palmeiras insiste pelo lado direito do campo, recebendo o Isaac Nicolas, a bola chega para ele agora aqui, o Isaac Nicolas, tentou para receber o Ícaro, pelo meio, lá vai o Samuel, Isaac no meio, o Ícaro bateu e a bola para fora, foi o Samuel que fez o chute. O chute feito de perna esquerda pelo Samuel, lateral direito, ela foi longe, linha de fundo, 38 minutos de partida. Agora estamos aí daqui a pouquinho por conta do acréscimo da arbitragem, né, Fábio? 2 para a equipe do Palmeiras, 1 para a equipe do Guarani, e o Guarani vai em busca aí do gol de empate. Olha o Guarani, vai pra cima, pode pintar o gol, não tá valendo mais nada. O lance já estava parado, E ela marcou falta, né, Fábio? A árbitra acabou marcando falta aí do Guarnieri em cima, nós estamos revendo o lance aí, a impressão de que realmente houve ali a ação do jogador atacante do Guarani, impactou sim no defensor, falta marcada contra a equipe do Guarani. 39 minutos, Samuel Enzo, recuou lá pro goleirão, Aldo. Daqui a pouco vamos ver, a placa já está na mão do quarto árbitro lá, vamos ver quantos minutos de acréscimo. Não vai ter muito não. Ananias, a bola fica lá no campo de defesa, recuou o jogador, o João Vitor Conte recuou pro goleirão, a bola chega lá do lado esquerdo. Recuada de novo lá pro Aldo. Ainda o Aldo, levanta essa bola aqui lá pro Isaac, lá pela ponta dominou o Kaique. Puxa o contra-ataque, o time do Palmeiras no finalzinho de partida, vai trabalhando a batida pro gol, foi feito, toque! Gol! É do Palmeiras! O Palmeiras marca o seu terceiro gol! A bola furou a rede na jogada lá pelo lado esquerdo. Comemora o time do Palmeiras. No contra-ataque rápido pela ponta esquerda, o Palmeiras marca o seu terceiro gol. Vibra os jogadores do Palmeiras. No finalzinho de jogo, na marca de 40 minutos praticamente. O Palmeiras faz o seu terceiro gol. E nós vamos confirmar daqui a pouquinho, porque a imagem estava longe. Vibra demais lá o jogador que fez o gol. Nós vamos falar daqui a pouquinho. Jogador caminha lá para o centro de campo. Jogador camisa número 17, o jogador Diego Felipe. E até boa, Fábio, carimbar o gol, enroscou inclusive o replay aqui, né? Que pegou todo mundo de surpresa, né, Fábio? A bola acabou ali batendo na bochecha da rede, acabou saindo, né, furando aí, no caso, o terceiro gol. Agora 3 para a equipe do Palmeiras, 1 para a equipe do Guarani. Mais uma vez, registrando o gol, Diego Felipe. Ele foi levando, chutou cruzado, ela venceu o goleiro Bernardo Augusto, furou a rede e o Palmeiras aumenta 3-1 no placar. E 5 minutos, teremos 5 minutos de acréscimo. 5 minutos de acréscimo, vamos até os 45. Domina o Guarani com Brian Queiroz, lá pelo campo defensivo. Leonardo Ferreira. Olha o Leonardo Ferreira, a bola fica lá pro Luque, não vai chegar nessa bola, estava perto dele lá, autor do terceiro gol, o jogador Diego Felipe. E assim, Fábio, a participação do Felipe Caetano, falando que a arbitragem foi influenciou bastante aqui no jogo, a expulsão foi correta, né? A expulsão da equipe do Guarani foi correta. Eu não vejo, assim, o problema da arbitragem, ele até fala aqui em relação à profissionalização, isso não será o caminho, não será a salvação dos problemas, até porque o erro
continuará acontecendo. O que precisa fazer com a arbitragem do Brasil é praticar. Como é que um jogador faz? Como é que o locutor faz? Qualquer pessoa em qualquer profissão, é a prática. E os árbitros, eles trabalham ou trabalham durante a semana, ou treinam apenas e faz o jogo 1 ou 2 vezes na semana. Não tem como evoluir se não tiver treinamento. Olha o toque de cabeça de novo, mas estava impedido lá o Kaique, mas a jogada foi bonita. Vamos lá. Bela jogada, só para concluir. Tudo na vida é quando se pratica, né? E a arbitragem não é diferente, né? Pode-se tentar o que for, mas se o árbitro tem que viver de arbitragem, o primeiro ponto é esse, né? Tem que se viver de arbitragem, mas praticar, treinar mais. Treino, é o que vai mudar e evoluir a arbitragem. A bola fica por aqui para o jogador 12, o Luan. Lá na frente, para correr, o jogador o Ícaro. Só que na frente chegou lá, tirou do jeito que deu. A zaga do time do Guarani. Tirou do jeito que deu para onde o nariz estava apontado. A bola saiu. Aqui não tem pressa nenhuma. O time do Palmeiras. Lado esquerdo do campo aqui. Quem tirou de lá foi o Vicente. Lateral aqui para o Samuel Enzo. Entregou lá na frente. Tentou o jogador que era o Kaique. Estava na jogada. Fez a proteção apenas lá o Guilherme. O Guilherme Lira. Fez a proteção lá o Leonardo Ferreira. Fica e sai para o jogo o time do Palmeiras. Leonardo Ferreira levanta essa bola, 43 minutos. A bola fica lá para o time do Guarani, recebendo o jogador que é o Cauã. Número 18, as costas, tenta pelo meio, tentou. Ficando lá, tirou a defesa, voltou lá para o Luque, tentou, levantamento feito pelo meio, aparou lá o jogador que é o Vitor Benedetti. Vitor Benedetti vai carregando, vai trabalhando pelo meio, tentou passe para o Brian Queiroz. O Isaac Nicolas recuperou pelo time do Palmeiras. Puxa o contra-ataque do lado esquerdo lá, é o Diego, é o jogador, o Kaique, autor do terceiro gol. Ele domina, faz a jogada, virando jogada aqui pelo lado direito, é o jogador Samuel. Samuel dominando, pé de bola, o Kaique lá pelo meio, volta a bola mais atrás aqui. Levantamento foi feito pelo Guilherme lá do bolo, cortou a zaga. Sobra de bola ficando lá para o jogador que é o jogador número 18, o jogador Cauã. Vai trabalhando o Cauã lá pela ponta direita, escapuliu, vai levando. Vai levando nesse finalzinho, nesses acréscimos, bola ajeitada pelo Guarnier. Mais atrás foi desarmado, ficou sentindo o jogador do time do Guarani. E olha o contra-ataque do Palmeiras, a bola chega lá com o Diego Felipe. Domina, trabalha, ele tenta. Volta a bola mais atrás. Trabalhando lá pelo lado esquerdo é o Isaac Nicolas. Isaac Nicolas pelo meio para o jogador Diego Felipe. Ainda o Diego Felipe, trabalhando, recebendo o Guilherme. Toca a bola, se fecha o time do Guarani, mas não tem tempo para mais nada. Apita aponta ao centro do campo, árbitra Ana Caroline Deleutério. Final de jogo aqui na cidade de Cosmópolis, pelo Sub-17. Final de jogo. 3 para o time do Palmeiras, 1 para o time do Guarani. Gol marcado pelo Guarani, pelo jogador Brian Queiroz. E os 3 gols da Sociedade Esportiva Palmeiras. Os 3 gols anotados pelo Ícaro Ronaldo, o Eduardo Conceição e o Diego Felipe. Acabou marcando o último gol, o derradeiro gol dessa partida. Final de jogo, vitória da Sociedade Esportiva Palmeiras. Vitória do Palmeiras, o Guarani tem o jogo de volta agora na próxima semana com o mando do Palmeiras, porque cada hora se joga no lugar, as categorias de base, então até é difícil da gente aqui falar, mas com o placar desfavorável. Um jogo difícil, todos nós sabíamos disso, tem um jogador expulso, dificulta ainda mais. A equipe do Palmeiras jogou e construiu seu resultado, assim como a equipe do Guarani brigou muito, né, Fábio? Brigou demais, esteve sempre com muita coragem, com muita vontade, mas o futebol realmente, ele é apaixonante por conta disso. Fica aqui a nossa torcida para o Guarani, né, no seu próximo confronto e que vai acontecer contra a equipe do Palmeiras. Então é isso, Fábio Mistaldi. E do mais, nosso muito obrigado, até porque o Tico e o Teco já foi. Estamos aqui desde as 7 e pouco da manhã. Bom final de semana a todos. E tivemos uma grande audiência, né, hoje, evidentemente. Não, aqui principalmente nesta categoria aqui, alguns elogios, outras críticas, né? O pessoal fala que nós estão agradecendo aqui o Valdir pela transmissão, obrigado. Uns estão falando que é para trocar o narrador do comentarista, respeitamos a sua opinião, somos profissionais e cada um entenda como quer ou como queira, né? A gente sabe do nosso trabalho aqui, agradecendo ao Carlos Mendes, né, ao Gilberto, também, enfim, seguimos aqui, né, Fábio, o trabalho com mais de 950 aparelhos conectados simultaneamente,
É uma pena, né? O Guarani de manhã foi eliminado pela equipe de São Paulo, um jogo difícil, um jogo truncado, né? Amarrado, com uma grande equipe, né? E o Guarani também é uma grande equipe, é uma camisa que entorta varal, e agora à tarde a mesma coisa, dificuldade. Mas assim, o futebol, repito, né? Nós já vimos de tudo. Eu tenho certeza absoluta que o Guarani vai até São Paulo e vai brigar até o último minuto, até porque se toma 3, pode se fazer 3, né, Fábio? Com muito respeito a todos, um ótimo final de semana, obrigado aí, Valdir, a todos vocês, ao Pablo, enfim, vamos que vamos, vida que segue, amigo, não deixe também de se tornar sócio campeão. Muito bem, gente. Um grande abraço a todos. Agradecemos os elogios e as críticas também. E até uma próxima oportunidade.